boa tarde. Tá começando mais um Joga nas 11. É muito bom ter você com a gente. A partir de agora, estamos ao vivo em vários lugares. r7.com, Record Plus, também no YouTube dos Desimpedidos, nessa parceria R7 Desimpedidos Record, tá? O programa de hoje está muito legal, como sempre, e eu sempre falo: futebol, bom humor e algumas pedradas. Hoje a gente fala da expectativa para a final antecipada, entre aspas, entre Flamengo e Palmeiras. Vai ser muito, muito legal, né? A gente vai ver o caminho desses times até a final. Que mais? Matemática. Somos de humanas, mas fizemos uma matemática das possibilidades de título. Quem mais? Quem é melhor? Felipe Luiz, Abel Ferreira. A gente também tem Santos, que ganhou do meu Corinthians, Corinthians, que perdeu para o Santos, São Paulo e tudo sobre Vasco e Fluminense, com polêmicas e etc. Para isso, a gente sempre tem pessoas legais. Além de você assistindo, eu tenho hoje Lucas Faraldo aqui, ó. Palmas para Luquinha. Ô, valeu, Zé. E aí, Pode Faraldo? falar. Pô, legal, hein? Hoje, programa bom, falar dessa final antecipada, como você Antecipada. disse, esses vários clássicos da última rodada também que movimentaram o campeonato. Você esteve no Rio esse final de semana. Estive no Rio, cobri em loco lá Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo, que foi o jogo que a gente transmitiu. Tem também ele, Santista, hoje ele tá muito feliz. E eu fico feliz por ele, embora eu seja vítima do Algoz Santos. Bira tá aqui também. Hoje eu tô tranquilo. E aí, Bira, tá feliz, né? Tô feliz, muito boa tarde pra você. Cara, tô feliz, tô mais tranquilo. Meu Santos jogou bem, um clássico, convenceu. E assim, a gente fica mais aliviada. Mas assim, pra além disso, queria dizer que eu tô com uma camisa da Coreia do Sul hoje. Linda, linda, linda. E eu duvido que a nossa convidada tenha. Será que ela não tem? Duvido. Porque, olha, ela manja muito de futebol, vocês conhecem. A Fabiola tá aqui. Mostra a Fabiola aqui do meu ladinho. Palmas Oi, pra ela. galera! Fabiola Andrade, aqui, Ei, pessoal! mais uma vez. Você tá boa, Fabiola? Eu tô ótima. Aqui com vocês eu fico ótima, fico felizona. Agora o Bira é mó traíra, né? Porque falei, eu vou comentar a sua camisa na abertura do programa. Ele já rouba a ideia da Vem cá, você coleciona camisa? Super, amo. Eu tenho muita camisa, mas eu coleciono jaquetas, saca? Você tem muita Porque jaqueta você boa. tem outro patamar, como diz Bruno Henrique, Não, né? A jaqueta não é bem é. mais cara do que Não é, camisa. não Não é, Bira? Não, é mais Pô, caro. jaqueta é caro, É velho. mais Já- caro. Hã? Gente, e preço de camisa também? Não, camisa Outro é dia eu cara fui ver também. uma, falei, eita, que é isso? Não, tem que ser muita parceria aí, ó, permuta. Você coleciona camisa? Eu tenho muitas do Corinthians. Eu tenho muitos do Corinthians Você também. dá uma variada dentro do Corinthians. Mas não chega a dizer que é uma coleção. Assim, É. perto do Do Bira. Tem um armário lá na casa do Bira, é brincadeira. Não, mas é que é tudo um investimento, sabe? Porque se as coisas derem errado, eu posso vender aquelas gavetas todas que eu No vou... momento de crise, que aí eu vou vamos conseguir... bater na madeira. por favor. Mas assim, caso aconteça uma tragédia, eu consigo Você tá ali... feito ali. Qual que é a sua preferida, Zé? Desculpa, só fiquei curiosa. Qual é a mais legal? Ai, a que eu mais... Tem duas. Uma que é mais antiga que eu tenho, que é a do Brasil de 94, que eu consegui a assinatura de quase todo mundo do Para. elenco. Não, aí é Legal, humilhante velho. demais. Essa Falta o histórica. Romário, o Raí e o Branco. Fica aí o recado pra vocês três, cara. Vamos se conhecer pra vocês assinarem a minha camisa. E a que eu mais tenho apreço hoje, acho que é a do Peru, de 90, que eu também descolei Nós um bem fizemos, bolado no aí. Desimpedido você mostrou umas camisas, não É, mostrou? não, eu tenho Foi bastante. no primeiro semestre, eu lembro. Foi no que a gente primeiro fez isso. semestre, Bem legal. Não, eu tenho bastante, velho. Um dia a gente pode brincar aí, eu trago Vamos, uma. e eu vou mostrar as minhas do Corinthians e as que eu A tenho. gente pode fazer, hein, ó, diretor Não é? Carneiro, fica a Fazer ideia umas aí. matérias aí, ó. Deixa eu falar, Carneiro, eu já falei das arrobas, acho que ainda não, né? Coloca aqui, ó, arroba Desimpedidos, tá? Arroba R7 Esportes, arroba Record Plus e arroba Portal R7. Eu lembro mais uma vez que nós também estamos ao vivo no canal do YouTube dos Desimpedidos, lá muito legal, porque tem um chat que você pode participar, né? Dar a sua ideia, falar que coleção de camisa você tem, ou que camisa é a sua favorita, Total, né? por A minha é favor. da Holanda. Eu tenho uma da Holanda espetacular. Pois Próximo, eu venho com ela, hein? Irado. Me Eu chama tenho que eu uma venho com blusa ela. da Holanda que eu comprei no começo dos 2000, que é clássica. É tão clássica que não serve mais em mim, que eu dei uma engordadinha. Isso rola muito Rola com as muito. minhas, Não é uma tristeza É isso, Bira? triste, cara. Eu confesso que eu olho a minha gaveta e eu falo, cara, perdi Não, muita você camisa compra a aí. camisa por exemplo, do Corinthians, aí você põe, né? Tá lá, Corinthians.
Passam 5 anos, você dá uma engodadinha e fica, Corinthians! É desesperador. Agora, esse negócio de modelo jogador, modelo torcedor, o modelo jogador é sempre mais justo. E eu só vou descobrir isso depois que eu compro. Aí eu já Então, paguei uma bala lá que é justo. já Como é era. que eu vou usar Aí não aquilo? tem como, não tem volta, aí ela vai pra parede. Olha, É a isso. gente tá chegando, eu falei até esse final de semana que faltam 10 jogos, né, mais ou menos, para o Brasileirão terminar, e a gente está chegando num final de semana que tem vários jogos importantes, mas tem esse, Flamengo e Palmeiras, que muita gente diz, olha, é uma final antecipada, é uma final antecipada. Eu não sei se vocês concordam em ser uma final, eu acho que é ser para falar uma final antecipada. Mas não sei, dependendo do É cedo. resultado. Você acha que o quê? Por exemplo, se o Flamengo ganhar, acaba a história da final antecipada. Exato. Se o Palmeiras ganhar, Aí foi a final aí foi a final antecipada? Vocês Eu acham acho isso? um pouco. Cara, só pela consistência do Palmeiras, né? São 8 jogos, 8 vitórias em 9 jogos, não é isso? Nos É últimos 9 absurdo jogos. essa Se não é sequência. isso, é perto disso. 8 e 7 vitórias. Tá. Mas enfim, é uma sequência muito absurda. São várias goleadas nesse meio tempo, né? 3 gols em São Paulo, quando não foi goleada, foi 3 gols e virou um jogo. 3-0 no Vasco. 3-0 no Vasco, você tem 4-0 no Juventude, você tem esse 5-1 no Bragantino. Cara, é muita goleada. Eu acho que o Abel parece, até vi um comentário, esqueci agora de quem, mas eu achei gênio, no Twitter eu vi, que era, parece que o Abel ficou tão sentido com a provocação do Rogério Ceni de que ele só dava chutão, Que nunca mais todo deu jogo o Palmeiras agora faz um golaço É de toque cinema. de É bola, cinema agora. movimentação. Então, É. assim, se o Palmeiras ganhar, eu acho difícil o Palmeiras perder alguma consistência. Tá. E aí fica difícil pro Flamengo. Bom, o Flamengo, aliás, os dois times vêm de uma, vamos dizer, coincidência entre aspas, né? O Flamengo derrotou o Botafogo por 3-0, o Botafogo que tinha, né? Ainda tem esperança remota de título, né? Não, é quase não, Acho que impossível. não. Não tem, né? Não tem, Mas enfim, o Botafogo, no momento do campeonato, esteve lá em cima, na liderança, e vai e desce, quem sabe o Botafogo e tal. E o Palmeiras, da mesma forma, meteu 5-1 no Red Bull Bragantino, o eterno nono lugar, que não tá mais em nono agora, o RB, depois eu vou explicar para você. Saiu porque o Vasco passou, mas enfim. Mas o Red Bull Bragantino também, lembra? Teve na liderança, teve na Sim. vice-liderança, quem sabe esse ano ganha, não sei o que e tal. Mas então os dois times vêm de duas importantes vitórias em cima de dois grandes times e rivais. Fabiola, tem favorito para esse domingo? Ah, Quem não. você põe? Ó, assim, eu já dei boa tarde, né? Pra todo mundo? Já, a gente Ó, fala muito, fui fica falar da camisa. Se não deu, eu não desculpa, sei. gente. Desculpa, gente, eu não sei se eu cumprimentei. Boa tarde pra você também. O Palmeiras não tem saído bem no Rio de Janeiro, né? Vamos falar assim, de história, né, gente? Então, nos últimos 10 jogos, acho que o Palmeiras não venceu. Como é que é? O Palmeiras não venceu vence há um tempo o há Flamengo 10 anos, também, eu tô né? confundindo. Não é São isso? 10 Lá no anos, Rio. perdão, No gente, Rio. são 10 horas. 10 jogos não, são 10 anos que o Palmeiras, quase 10 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo lá, no Rio de Janeiro. Bom, isso é um ponto histórico. O que tem a ver Desde com... 2015, o Carneiro acabou de Exato, falar quase aqui. pra mim. 10 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas isso é história, né, gente? Eu acho que agora a situação é bem diferente. Pela primeira vez, eu vejo um Palmeiras, nessa briga Flamengo e Palmeiras, pela primeira vez eu vejo um Palmeiras mais consistente, né? Do que o Flamengo. Porque sempre o Flamengo estava um degrauzinho acima. Sempre o Flamengo era o Palmeiras suando para brigar com o Flamengo e o Flamengo um degrauzinho acima. Eu acho que pela primeira vez o Palmeiras está melhor. Mas como o jogo é no Rio de Janeiro, eu não acho que você dá para apontar ninguém. Você acha, Faraldo, não tem favorito? Você sabe uma coisa, Faraldo, antes de você responder, a gente elogiava muito o elenco do Flamengo e continuamos elogiando, mas com as contratações, se não tem muita gente midiática, mas de qualquer forma o Palmeiras tem um baita elenco também, né? Que substitui peças e não sente tanto assim. Eu tenho falado nas minhas participações aqui no jogo que acho que o Palmeiras vive o seu auge na era Abel Ferreira. E aí é muito do que a Fabiola falou. Talvez pela primeira vez o Palmeiras chega... Não que o Palmeiras não tenha conseguido jogar de igual para igual com o Flamengo nesse período dos últimos anos, mas acho que pela primeira vez o jogo vai acontecer sem um favorito. O Flamengo sempre chegou com algum favoritismo, e isso não impediu o Palmeiras de ganhar, inclusive foi multicampeão nesse período. Inclusive numa final de Libertadores contra o Flamengo. Inclusive com o Andrés. É verdade, sempre Aliás, bom vai lembrar. ser curioso esse jogo. Vai ser curioso. Por causa dele, Isso é né? verdade. Mas eu, assim, se tiver que ficar
pô, não pode ficar em cima do muro, tem que dar um favorito. Ah, dá um Dessa favorito. vez eu arriscaria no Palmeiras, pela Tá. consistência. Lá no Rio, Lucas? Mesmo lá no Rio, pela consistência do Palmeiras, acho que atingiu um auge mesmo que no primeiro turno, por exemplo, não havia atingido tanto, que o Flamengo joga muito melhor no Allianz Parque, né? E o Flamengo, por mais que tenha metido um 3-0, assim, com muita autoridade em cima do Botafogo, vem de semanas de oscilação, né? O Flamengo ganhou Sim. 2 dos últimos 6 jogos. Coincidência ou não, eu estava em campo nos 2 ali, É, como repórter, eu e o vamos lá. Danilo. Olha lá, Ó, Bira. Itaquera e no do Newton Santos. Mengão, hein? Aí. Então, assim, beleza, vem de um 3-0, mas nos últimos 6 jogos ganhou só 2. O Palmeiras vem numa toada absurda nesse Aliás, recorte mais recente. Isso que né? você fala, Faraldo, é importante. Eu vou até colocar na tela para vocês todos que estão nos assistindo e para a gente que está aqui, a classificação do Brasileirão, para a gente analisar uma coisa aqui. Ó. Você tem Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, né? Aí você vê ali, pontos, 61, 58. E aí você tem o número de jogos iguais, mas olha o número de vitórias, 19, 17. Fala, É o Bira, tem critério. algo errado ali que eu não estou vendo ainda, hein? Não, é que você falou tanto do Red Bull Bragantino, aí eu olhei o Red Bull Bragantino. Continua em nono. Aí É não. que eu acho que talvez não tenha Eu tô corrigido achando o que tá Vasco. desatualizada É. a tabela. Porque eu acho que o Vasco pessoal. superou o Red Bull. Posso estar errado, Também tá? tá com Mas o problema Vasco. também. Mas enfim, Boa. a gente colocou ali só para vocês verem que Palmeiras e Flamengo, quer dizer, mesmo que o Flamengo ganhe e mesmo que o Flamengo um dia, uma hora, conseguir empatar com o Palmeiras, por enquanto o Palmeiras tem a vantagem dessa vitória. Sim, não. E, ô Zé, sim ou não, né? Falei sim, não. Não, você falou sim e não, Zé. Só deu um espaço aí. Mas eu acho que o Palmeiras além da consistência, né? Eu acho que o mental do Palmeiras está muito forte. Me fala disso. E eu acho- O mental do Palmeiras contra o talento do Flamengo. Vai, vamos colocar assim. Eu acho que pode ser bem, Pode ser assim? bem essa definição, porque eu acho que dispensa comentários sobre o talento que tem o elenco do Flamengo, né? É um elenco muito técnico, que sobra técnica, sobra habilidade. Você tem jogadores para todas as posições com características diferentes. É um elenco muito completo do Felipe Luiz, tanto que tem aquela parcela que até critica, né, o trabalho do Felipe Luiz, pensando nas peças que ele tem, como o Flamengo deveria estar sendo muito mais protagonista dos jogos do que é, apesar de que às vezes consegue essas vitórias, né, contra o Botafogo. Acho que era um desses jogos que a torcida esperava uma imposição, mesmo fora de casa, e conseguiu. Aham. Então, acho que você tem essa parte da habilidade no time do Flamengo. E do lado do Palmeiras, não que não tenha habilidade nem técnica, acho que também isso sobra no elenco do Palmeiras. Mas eu acho que o que mais destaca essa equipe é esse mental forte, Zé. É você tá perdendo uma partida e saber dos seus objetivos e que você consegue alcançar. Eu acho que o Abel preparou muito esses jogadores para as adversidades. Quando ele estava naquele momento de Copa do Brasil, que perdeu para o Corinthians, que foi, né, Antes teve, o antes teve o Paulista. Paulistão, aí na Copa do Brasil foi xingado e tudo mais. Eu tenho a impressão que o trabalho que a comissão técnica ali do Palmeiras fez com os jogadores foi sobre jogar na adversidade. Tá. A gente não tem neste momento a torcida do nosso lado, a gente não tem nesse momento a mídia falando que a gente é favorito em tudo, e a gente vai provar que a gente é. E eu acho que a partir daquele momento é um outro Palmeiras, né? Eu acho que depois ali daquela derrota para o Corinthians e toda aquela crise, aquela pressão que aconteceu em comissão técnica e nos próprios jogadores, eu acho que ela deu lugar para uma outra coisa, que é justamente essa sequência incrível de vitórias, e a gente nem questiona mais. Eu lembro que teve um momento, será que deu tempo do Abel? Será que o Abel não A está torcida pediu a saturado? saída dele depois da O eliminação. palmeirense já está pedindo, tem uma parcela do palmeirense que já está pedindo a saída dele, e hoje ninguém mais toca nesse assunto. Mas ele guarda isso no coraçãozinho dele. Sem Guarda. dúvida. Ele Toda lembra vez. toda a coletiva. Sempre que pode Tá ele no se... coraçãozinho. Não, do não, Abel. Palmeiras, Ele o Palmeiras guarda. mete Ele deve 8 usar a isso no 0. elenco, entendeu? Ele deve Claro. virar e falar, É. lembra quando ninguém batia palma pra gente? Não, Ele é falou um mais ou menos estrategista. isso semana Foi passada. basicamente isso, Foi mais né? ou menos isso Eu que ele quero a falou. torcida do meu lado quando eu tiver ruim também. Muito Mas bem. eu acho que, ao mesmo tempo, ele prepara o elenco para não. A torcida vai abandonar a gente, todo mundo vai abandonar a gente, A e vai imprensa vai ser, bater na gente. e vai ser a gente Super contra todo concordo, mundo. Bira. É uma estratégia dele. E ele faz isso, né? Acho que em várias temporadas do Continuamente. Palmeiras a gente viu lapsos disso, né? Mas talvez não tão forte quanto essa, porque acho que essa foi a maior pressão que ele sofreu. Mas se você parar para pensar, ele fez isso várias vezes quando ele falava o sistema, ele e o João, né? O sistema contra o Palmeiras. Ele usou isso também na final da
Libertadores mesmo contra o Flamengo, jogando a responsabilidade Total. pro Flamengo. Agora já É. falou que o Felipe Luiz é o maior técnico do É Brasil. isso. Mas o Meu Felipe querido já Ele é Abel. devolveu bom, cara. também. Ele é Eles bom estão trocando bem. de mental. Eu acho que o Palmeiras vem se sobressaindo por isso. Porque o Flamengo ainda não é esse time de cabeça forte. É, O Flamengo pode crer. toma um gol cedo, o Flamengo fica meio... O Flamengo não faz um gol no primeiro tempo, fica uma coisa meio... Foi essa a marca do Flamengo na Libertadores, então, que quase cai pro total. Estudiantes. Aliás, Total. na fase de grupos também tem Na a fase de fase de grupo grupos bem Central contestável, tanto que passa em Córdoba, segundo no Táchira. grupo. Não consegue a O- classificação Essa tranquila. semifinal contra o Racing que vem pela frente, aliás, é isso também, né? Na sequência dessa final já tem Já Libertadores tem Libertadores. pros dois, dois, que é. são os grandes favoritos. O Flamengo vai fazer o primeiro jogo no Maracanã e vai decidir na Argentina, porque não fez uma boa campanha na fase de grupos. Já o Palmeiras tem a vantagem da decisão em casa na Libertadores. A campanha do Que é Palmeiras é uma um baita absurdo vantagem, eu nessa acho. temporada. Decidir em casa, decidir os jogos da Eu Libertadores também acho. sempre em Se eu casa. pudesse escolher, acho que Nossa. decidir em Não, casa. não fosse aquele empate em casa, quando já estava resolvido na ida do 4-0 contra o Universitário do Peru, o Palmeiras teria 100% de aproveitamento na Libertadores. Eu vou falar em 100% de aproveitamento. Você sabe que a gente vai colocar agora uma tela com o percentual de possibilidades de título do Brasileirão. Eu já vou dizendo que não fizemos. Quem faz isso é o Instituto de Matemática da Federal de Minas, porque a gente é de humanas. Sempre. O FMG, nesse Né? momento do ano, Ó, e ela aqui voa. não se fala mal de Minas Gerais. Não, nesse mas tô programa. falando Você Jamais, super nós estamos bem. elogiando, porque Não, eu tô se falando fosse a super gente, bem. se fosse um de nós, eu diria, não confia nisso. Não, mas é que é legal, porque o FMG sempre é, a a- referência. é sempre a referência. referência dos matemáticos da probabilidade O do que campeonato. vocês acham disso? Olha lá, Palmeiras com 68,3% de chance de título, o Flamengo com 29,8%, né? Dá para perceber a diferença. O Cruzeiro ainda tem 1,8% e o Mirassol 0,16%. Ô, O Zé, Botafogo não tá aí porque é muito pequenininha É a que chance. assim, essa parada de probabilidade, ela é sempre dois recortes, né? Porque assim, você tem a probabilidade até hoje, né? Hoje o Palmeiras tem 68%. Se domingo o Flamengo ganhar, Exato, essa porcentagem vai mudar total. drasticamente, é. Então, eu falo isso por experiência própria, que nos últimos anos eu fico olhando ali a parte de baixo, né? Meu time agora tem 16% de chance de cair. Aí eu falo, nossa, tão pouco. Aí perde do Vitória a segunda, aí vai ter 50%. Aí, entendeu? Mas por isso que eu acho que não dá pra cravar assim só com a probabilidade. Mas uma coisa é fato, eu acho que o Palmeiras vem se mostrando mais consistente, até por isso que a probabilidade fica alta, porque eu sei que engloba tudo, a possibilidade de derrotas mesmo, sim. partidas jogando em casa. Então, Avalia tudo- toda a tabela do você vai- O campeonato. nível de Exatamente. enfrentamento que você tem nível até de o fim. enfrentamento. Então, realmente, o Palmeiras, se você parar para pensar, bom, o Palmeiras pega 2 vezes o Santos, né? Aham. E pode ser o Santos não ganha do Palmeiras. Então, mas os matemáticos consideram esse confronto barbada? Ou O eles já clássico. consideram que o Santos atropelou o Corinthians e Não, que o Voivoda tá jogando bola? É, Entendeu? então não dá. São várias. Assim, Por isso, essas variáveis. futebol não é previsível. Essas Não é, variáveis e- me fazem é. me sentir E negacionista um errinho. diante dessas Vocês informações. querem ver? A gente vai colocar, até o Bira falou, né, do confronto, nós vamos colocar qual é a estrada até o final para o Flamengo e qual é a estrada até o final desse campeonato Pô, legal. para o Palmeiras. E vocês vão dar uma nota, eu vou colocar vocês na... Você tá gostando da matemática, Zé? Eu tô gostando. Não, sabe por quê, Eu tô Fabiola? analista Porque depois eu vou fazer um recorte de Eu tô cada no um de Enem vocês. novo. Tô no Enem. Tô no Enem. Tá, Né? eu acho que Não. a Vai letra corte, C. né? E vai colocar E depois a na gente vai fazer um internet. corte. Fala, Quer ver, ó? Essa mulher não sabe fazer conta. Olha aí. É exatamente isso que nós vamos fazer. Daí, ó, para ser bem exato, vocês vão dar uma nota pro grau de dificuldade de cada jogo dos últimos times, De tá? 1 a 10. Pode ser de 1 a 10. Quer ver? Vamos Mais começar fácil, pelo né? Flamengo, ó. Ó o que nós temos ali, ó. Todo mundo pega o Santos. Flamengo e Palmeiras é o jogo desse final de semana, domingo. Aí, a estrada do Flamengo. Fortaleza fora, Tranquilo. Sport em casa, Tranquilo. São Paulo fora, Santos em casa, o Sport Tranquilo. de novo fora. É um Tranquilo. jogo que estava atrasado, né? Então enfrenta 2 vezes. Fluminense fora, Red Bull em Olha. casa. Ó, Ô, Zé, vai. tô achando essa tabela boa, hein, pro Flamengão. É boa, boa. Eu acho que o Terminar Flamengo com tem... Mirassol, o mais forte aí. É o mais forte é o Mirassol. Aí você tem o clássico contra o Fluminense, que é sempre um clássico. Claro. E você vai ter, talvez, o São Paulo, que tá
né, numa decrescente. Nossa, eu vejo, forte. eu vejo o Santos hoje como um adversário mais Mas é que é no embaçado. Maracanã, entendeu? Mesmo Acho que é assim, mais... Não, mas peraí, ó. E Mesmo esse assim. Mirassol, último jogo é o lá em último, é o Mirassol. mais Mas não vai difícil. chegar Mas lá. do jeito que o Não Mirassol vai chegar na tá. última Então, rodada. do jeito que o Mirassol tá, ele já vai conseguir essa classificação direta pra Libertadores antecipada. rapaz. E esse último jogo vai ser meio festa. Ia ser história. Não, tudo tá levando a crer que vai ser isso. Que Eu o Mirassol também vai se acho. consolidar em quarto lugar e vai torço chegar na pelo última rodada sucesso já. de Rafael Guanais. Você Pô, gosta do total. Rafael Galo? Eu gosto. Do Paulinho de O terno lá, você O não se Ganais deu uma importa, né? entrevista pra Pai, gente, eu tá sempre bom. falo isso, muito legal. É, ele é Muito muito legal. inteligente, né? Muito inteligente, Ele é novo, tá com inteligente. 44 anos, né? É, Ele é super eu novo. me inspiro nele. Tal, é um, ó lá, estamos colocando ali, vai. Me inspiro nele, é ótimo. Carneiro, Vai ser como é que você técnico, quer? Você Ah, quer uma vamos lá, né? nota geral ou você quer que eles falem jogo Nota, tal, verdade. jogo tal, jogo Não, tal? Cara, Fala. a minha nota Jogo é... por jogo? Jogo Tá. por jogo? Caramba. Jogo por jogo. Jogo por- Carneiro tá doido, velho, nosso diretor. Não, mas Ó, que tipo de Fortaleza, grau de não, dificuldade? Fortaleza hoje é muito acessível. Ele pega Ó, 2 vezes o 10 esporte. é muito acessível, 1 é muito difícil. Fechou? Essa Fechou? escala? Tá, peraí. Mas é uma nota geral, né? Não, então o Carneiro quer uma nota pra cada jogo, velho. Nota Acabou de por me falar jogo. aqui no meu ouvido. Então, ó, vamos lá. Fortaleza, Fortaleza, eu acho que é nota fora. 9 de 9. acessível. 9 de acessível. Então você acha que é fácil? Fácil. Muito, muito, muito. É? Pô, Muito o Fortaleza tá entregue. E se bobear, tá entregando mais ponto que o esporte. É. Hoje. Então tá, E daí com pega o esporte. o Vitória ganhando o Bavi complicou Eu tô legal a pensando aqui, gente, situação. futebol não tem essa lógica de 0 a 10, cara. Não é assim, cara. Assim, se fosse dar uma nota geral, que eu acho que É. fica mais tranquilo, eu tabelinha daria uma 8. nota 7 e 8 aí pra essa tabela do É? Flamengo. tabelinha Pega boa. 2 vezes o esporte, pega o Fortaleza que tá apanhando de todo mundo. O São Paulo também parece já ter Bragantino largado vai mão da botar, não vai temporada. O assustar. Bragantino. Ceará, Bragantino e Santos em Galo, casa. gente, facinho ganhar do Galo. lá, Galo ó. fora tá gente, fácil. Não, eu vejo, ó, você quer ver? Nota 8. Depois eu vou Galo em colocar. BH. Eu Tá, fico vamos, com oito, depois com- vamos estipular então. Carneiro, ninguém quer fazer todos os jogos, tá? Rebelião, Vai geral, o Carneiro rebelião, abriu mão. rebelião Vamos lá. no estúdio. Carneiro! Ó, Eu posso falar. Carneiro! Eles mudaram a regra, então Não, vamos eu fazer o posso seguinte, vai. falar, se o Carneiro quiser, eu falo rápido, assim, ó. Pá, 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 pá. Você Carneiro? Quer fazer Ele não, esporte? agora ele falou, não quero mais. Eu agora que não uma quero. nota só. Ele quer uma nota só agora, vai. Então, um grau de dificuldade de 0 a 10 para esse caminho do Flamengo. Depois vocês vão ver só, vou mostrar o... Sete. Palmeiras. 0 a 10 7 pro Flamengo, 7 pro Sete. Flamengo. e 10 é fácil pra caramba. Gente, É vocês estão isso. me- É. 10 é muito fácil. Então, 10 é muito E fácil. são 10 jogos, né? Dá até pra. Se a nota de 0 a 10 são 10 jogos, dá até pra fazer o norte. Tá, aí então nesse vocês vão dar uma sentido. nota 7, é isso? Não, Pra mim é É, 7. eu daria Certo. 8 até. eu daria 8 também. 8. Tá. Então vocês estão achando simples o caminho do Simples. Flamengo. Sim, 7 é simples. bom. Ok. né? Eu acho Não, que 7 é bom, Eu acho vai. que tem 7 vitórias aí, fácil. Então eu quero que agora vocês saiam dessa roubada que vocês se autometeram. Coloca, por favor, o Palmeiras. Vixe. Quer ver? Olha ali, olha os 3 jogos Palmeiras já finais do ferrou. Palmeiras e vamos ver. Aqui, Palmeiras pega Cruzeiro, pega Juventude, pega Santos, pega Mirassol, tá? E esse Mirassol é no fora, meio ali. Não, e no meio do campo. No meio tá? do parque O final. Mirassol ali, ele vai estar lutando ainda, né? Para Tem se Galo também, ó. consolidar. Pega o Santos, que na teoria está na ascendente pela segunda vez, então 3 é jogos Santos 2 fora vezes. de casa seguidos. Pega o Galo, pega o Fluminense, e aí eu pergunto pra vocês, qual é o grau de dificuldade? Porque a gente vai ter Grêmio quase no final, Vitória, vamos dizer, o Grêmio com a situação resolvida, o Vitória Não, no Allianz, tadinho do Vitória. Tá. se depender e de o algo Ceará nesse jogo. fora. É um jogo difícil, a gente não sabe. Todo respeito. E aí? Vitória. Vocês não acham que esse caminho do Palmeiras Palmeiras é está mais mais difícil. simples? Mais Mais difícil, difícil, mais Palmeiras. difícil. Palmeiras está mais difícil, apesar de ter vários confrontos que coincidem. Galo, Fluminense, não tô falando fora aí dentro, não. Sem avaliar onde é. Mas Santos repete, Mirassol repete, Galo repete, Fluminense repete, igual o do Flamengo. Agora, peraí, E tem um Fabiola, olha lá. Cruzeiro. Continuando com você, Fabiola, ó. Sim. Grêmio, Vitória e Ceará, quando chegar nessas últimas 3 rodadas, a parte você final. falou, acho que vai decidir antes, esses 3 já vão estar definidos, não vai ter mais nada ali. Não, É. Vitória talvez. Ó, eu acho que o do Palmeiras é mais Vitória, não. difícil por conta do Cruzeiro, do Mirassol e por ter a dobradinha do Santos, porque Também aí é 2 jogos, É. né? O Sport tem uma dobradinha, o Flamengo tem uma dobradinha O com o Sport, Sport, é. que na teoria é mais simples. E já Sim. tá E rebaixado. o Palmeiras tem uma dobradinha com o Santos, que na teoria é muito mais difícil. Além de tudo, tem a rivalidade Nota pro local. Palmeiras, Ambos 6. Ambos pegam o Mirassol, ambos pegam o Nota pro Atlético Palmeiras. Mineiro, ambos pegam Aí. o Ceará. 6, vai. Qual a nota do grau de dificuldade do Palmeiras sendo 10?
Mas o que a gente combinou? Que o 10 era mais fácil. Mais É, fácil. a gente Mais deu 8, fácil a gente deu e 8 o pra Zé- tabela do Flamengo. Tá. 8 Não, não, a né? Vocês deram gente- 8. É, tudo bem. Eu dei A gente ficou 7. entre 7 e 8 pra 7 tabela do pro- Flamengo. Eu daria 6 pra Eu dou essa do... 6 Seis. também? Do Palmeiras. também. E eu destaco esse jogo próximo, da próxima rodada contra o Cruzeiro. É verdade, É hein? um jogo difícil. É entre os dois confrontos do Palmeiras contra a LDU. É contra um Cruzeiro que tá tirando ponto de todo mundo ali da parte de cima, ainda que esteja tropeçando contra times da parte de baixo. E o Palmeiras, que eu enchi a bola agora há pouco, com vários motivos de sobra, mas se tem uma coisa pra dar uma cornetada ainda nesse time do Palmeiras que ele vai ter que se provar no Maracanã contra o Flamengo, é que ele não tá indo bem contra os times do G6. E Tá. ele não conseguiu ainda 20% de aproveitamento, perto de 20% contra os times da parte de cima da tabela. É, não, olha, agora Pega analisando- Botafogo, Muito Bahia, bem. Tem razão, Mirassol, porque, ó, quer ver, ó, Cruzeiro. eu tô vendo ali, o Palmeiras pega o Flamengo, depois ele pega o Cruzeiro, que tem chances de título, vamos dizer, existe ainda, É. e que é um time que acho que ainda continua, não perdeu pra ninguém, né, dos Não. dois ali de O cima. Cruzeiro não. Cruzeiro não. Não. Aí, tudo bem, Juventude é mais simples, aí pega Santos, que não é fácil, aí Mirassol. pega o Mirassol Sim. lá na O Mirassol casa tá do invicto Mirassol. lá. Eu ainda acho que o Santos Maião. no Allianz é mais fácil. O problema seria essa outra sequência, que são 3 jogos fora e é Mirassol, Santos na Vila. E aí, beleza, você tem o Galo mais acessível, mas é um Galo em E aí, casa, né? Carneiro, rapidinho, volta, Que fase, volta hein, a Galo, volta Que do fase, Flamengo, hein? Carneiro, Galo rapidinho. acessível. Agora o Galo... Aí, ó, Galo ao fácil. contrário do Palmeiras, ele pega o Palmeiras agora, depois ele pega o Fortaleza, que tá numa situação ruim, o Sport, que tá numa catástrofe, o São Paulo, não Tá sei, ruim. tá numa Tá descendente, tá alternando muito, aí ele pega o Santos, Acessível também. mas no Maracanã, É, né? Maracanã. Aí ele Bem pega mais de fácil. novo o Sport. Bem mais fácil. Então, até aí a coisa me parece realmente que a tabela tá mais fácil. pro Flamengo. Sabe qual que é assim, a conclusão que eu tiro disso? A tabela do Flamengo tá um pouquinho mais acessível que a do Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras tem que... Por mais que a tabela hoje, você olha a classificação. Tabela não, né? A classificação do campeonato hoje. Você fala, pô, o Palmeiras joga pelo empate no Maracanã. Total. O empate é um ótimo Sim. resultado. Ótimo resultado. Mas se você faz uma projeção até o fim do campeonato, bom mesmo pro Palmeiras é ganhar. Você abre uma gordurinha porque a tabela indica que o Palmeiras tem mais chance de tropeçar do que o Flamengo. Então, eu não sei, olhando essa tabela, eu não acho que o empate é tão confortável assim pro Palmeiras, entende? Não, A gente é. só não pode... Desculpa, Zé. Imagina, Fabio. Não, vai. A gente só não pode ignorar, gente, que a Libertadores da América tá ali no meio e a tabela do Palmeiras é mais fácil. É. Eu preferiria 1000 vezes enfrentar a LDU, independentemente da Ah, isso, altitude, lógico. do que o Racing. Então, assim, Assim, facilita a vida de um Palmeiras que tem uma tabela mais difícil no Brasileirão. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, Sim. eu acho que aí Fora você que acaba assim- Mas sabe uma equilibrando. coisa que me Pode ocorre? se dedicar Com todo- ao brasileiro Uma coisa pra é- Libertadores, Mas uma teoricamente, coisa, vai dar olhando certo. só o trajeto dos dois, eu fico lembrando que o Palmeiras tem 2 vitórias a mais, é isso? sim. E a tabela ajuda o Flamengo a, entre aspas, gente, tudo isso é hipoteticamente, a vencer, Sim, porque são times mais fáceis. né? É. Não sei. Bom, eu acho que vai ser daqui pra frente um e tem- resto de campeonato muito A emocionante. Fabiola destacou a Libertadores, tem uma questão, com todo o respeito à LDU, mas eu enxergo o Palmeiras já com um pé e meio na Eu final. também. Também acho. Eu também. Assim, acho que já no jogo de ida Acho deve que encaminhar ganha. isso. Exatamente. Também Eu acho que já o Palmeiras ganha lá Em Quito, também. e não- ganha aqui. não vejo Se não dificuldade nenhuma. ganhar lá, empata lá e aí É. ganha fácil. Eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostava que ganha bem lá em Quito. Assim. Não, porque você A imagina, campanha o do problema Palmeiras do estava Quito é avassaladora a nessa altitude, Libertadores. né? Que É. nem é Sim. tanto assim, mas ok, é É altitude. 2.800. Só que o Palmeiras tem um bom primeiro time e tem um banco bom. E o Palmeiras tem agora. um histórico bom na altitude. E tem história. Pegar esses últimos É. anos aí quando joga Mas na vocês estão altitude, sabendo não... que tá sem o Everton, sofre. né? Ah, então, o Everton machucou a mão e não vai jogar, não vai fazer esse jogo contra o Flamengo. Sim. Aí tá, Meia? não sei Carlos se Miguel. estreia do Do Inominável inominável. ou mantém o Lomba, né? O Lomba fez Abel... 4 jogos. O Lomba já fez 4 jogos e o Abel havia Esse ano. dito que existe ali uma, vamos dizer, uma hierarquia, que é o Everton, Lomba Depois. e o Inominável depois, né? Que é o Carlos Miguel, tá, gente? É que eu sou corintiano, coração... Que é a sangrou. hierarquia errada, né? Com todo respeito ao Abel, eu não sei nem se ele vai levar isso a sério, mas É. o Carlos Miguel é muito mais goleiro Na verdade, que tem que o- pensar que o assim, Lomba. quem tá treinando melhor? A gente não sabe, né? Ah, não, tem Mas isso, o Carlos lógico. Miguel é mais goleiro também. Em acho. tese, o Carlos Miguel tá pô, É. no momento da carreira de ascensão, o Lomba já mais. Nossa, mas mais que idade. Eu gostoso, né? eu ousaria. Estrear Eu com o ousaria com o Flamengo. Carlos Seria Miguel. legal estrear no Depois Flamengo. pega Cruzeiro e Libertadores. Mas numa vale, vez, mas assim, vale ó. considerar, uma das únicas falhas do Carlos Miguel
breve passagem que ele teve de titular no Corinthians foi no Maracanã contra o Flamengo. Uhum. Então, assim, Tem a carga corintiana, é pesada. tem isso também. Funcionou contra o Cara, vou acender VP. até vela, meu. Funcionou com o VP, né? Pra Vamos não ver. dar certo, óbvio. Mas é um baita desfalque. O palmeirense médio, ele é muito corneta ao Everton, né? Eu acho que em excesso. Erradamente, né? Eu acho Baita. que são críticas em excesso. É um baita desfalque, porque o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil. Isso, por mais que o palmeirense teime em... Não, Mas tem- hoje não oscila concordar. mais do que já oscilou, né? Sim. Tanto que o Carlos Obviamente. Miguel foi contratado. É. A maior contratação de um goleiro na É. história do Palmeiras. O Palmeiras já tá fazendo A transição. essa transição, que não pro ano que vem, mas pro outro. Os clubes sofrem muito com isso, né? Cássio no Corinthians, Rogério Ceni no São Paulo. Eu acho que o goleiro ninguém nunca pensa. Porque o goleiro tem vida longa, né? No Ué, o futebol. Cássio surgiu assim, lembra? Foi. Teve um jogo, acho que foi Ponte e Corinthians, Ponte. com o Júlio César. Júlio César. É. Uma catástrofe naquele Uma jogo. catástrofe. A gente fala mão de alface, lembra? E Ai, foi um horror. Aí adoro entrou o o Júlio, Cássio eu e também, foram isso é incrível. 12 anos de Cássio. Né? E o Corinthians eu ainda acho que é uma exceção. Pelo menos nesse universo dos 3 clubes aqui da capital, que ficaram muito marcados, né? Com o Rogério Ceni, Marcos e... Apesar de que E o Cássio? desculpa, o Cássio tinha Walter, né? Num período que o Walter estava voando. Exato. O Cássio tinha o Walter É. na reserva, aí na única temporada abaixo do Cássio, o Walter virou titular, que acho que foi 16. Foi. E Depois o Cássio aí o Cássio sai e o Corinthians ainda engata Carlos Miguel e Hugo Souza, que são grandes goleiros. Sim, Então, sim. assim, ó, eu ainda acho que o Corinthians, aos trancos e barrancos, porque não foi um grande planejamento, né? A forma como o Carlos Miguel sai é vexatória ali a nível de É. planejamento de diretoria. Mas aos trancos e barrancos, o Corinthians acertou, assim, em goleiros de reposição até que mais rápido, né? O São Sim. Paulo foi acertar com o Rafael agora, recentemente. Sim, A, sim. a passagem Eu ia subir, ia mexer aqui, Carneiro, ia subir o Abel, mas vou seguir o que está aqui, porque eu vou numa sequência, quer ver? Primeiro, eu vou mostrar o jogo que nós transmitimos, já que a gente está falando de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, como todo mundo sabe, eu falei que o Palmeiras vem de um magnífico 5-1, atrás de um antigo postulante ao título, que era o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo meteu um 3-0 no rival, né? Botafogo, e também campeão, né, brasileiro, postulante a esse título, mas infelizmente agora já não tem muito mais chance. Vou mostrar os gols rapidinho, que era o jogo que nós transmitimos, o Faraldo estava lá. Dá para colocar, gente? Os gols, ou eu peguei vocês de surpresa? Não peguei. Olha lá. 3-0, Pedro, Luiz Araújo e Plata. E Mais foi... bonito disso é a jogada do Arrascaeta. É. Começa. sensacional. Que cara, né? Que jogador. E foi sem susto, né, Fabiola? Você viu o jogo? Viu o jogo, o Botafogo no primeiro tempo. O Lucas pode falar melhor do que eu, mas achei que o Botafogo até foi competitivo no primeiro tempo, né? Deu trabalho pro Flamengo, mas não conseguiu fazer gol. E aí o Flamengo, cara, com o Pedro dando assistência. Não, e essa assistência de biquinho, você viu? Sim. Bonito esse gol, né? O passe. E Arrasta. aí depois o Plata, com 49 segundos em campo, ele entra e faz o terceiro Absurdo. gol, né? Que absurdo, com o Carrascal. Tanto é que eu acho, já cornetando aí o domingo, que Samuel Lino vai pro banco. Eu acho que o Carrascal entra no jogo contra... Nossa, se tem um ponto crítico pra fazer desse jogo do Flamengo é o Samuel Lino. Ele Não tem, é? tem um lance ali que é até constrangedor. Você vai lembrar, você Sim. estava na transmissão. Já no segundo tempo, ele vai tentar uma jogada individual ali, bem na beiradinha da lateral. Quando chega a marcação, ele se desespera, vai tentar sair de calcanhar, tropeça na bola, a bola sai pela lateral. Meio constrangedor, assim, o E Samuel quem Lino foi com mal essa aí no Botafogo expectativa. também foi o Cuiabano ali, né? Cuiabano, não. Mas o Carrascal é muito bom, né, Zé? É, Eu lembro muito. Contra o Corinthians, ele deu 2 assistências, né? Foi super bem. Foram as duas vitórias do E- Flamengo nesses últimos Então, jogos. e agora mais uma assistência. É um cara muito bom. Eu acho que foi uma baita contratação. E eu também acho que o Samulino vai acabar ficando um pouquinho Ficando no fora. banco ali, porque o Carrascal é mais técnico, né? O Lino é mais habilidade, correria. E o Carrascal é mais técnico, pensa melhor o jogo. Então, acho que ganha mais o Flamengo no meio de campo. Você sabe que a gente brinca, né? Que o Flamengo não pode ver tá tudo bem, mas não pode ver uma crise, quase que eu derrubei o microfone, que já entra de cabeça. Aí o Pedro, tá tudo bem, o Pedro tá lá, né? Aí papapi, papapó, ele resolve falar isso, abre aspas pro Pedro, quer ver? Só para vocês entenderem a situação que foi meio que causada. É importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrando em um jogo e ficando de fora no outro, às vezes acaba tirando a sequência e a confiança também. Mas a gente tem que aproveitar as chances que tem, independente, teria que ter um mente aí, mas de serem 10 ou 15 minutos. Tá Mas a tudo... pergunta foi essa, Zé. Foi essa? Defendendo o Pedro, que eu não tenho procuração para defender, mas a pergunta foi:
Ô, É Pedro, importante ter é sequência? importante ter sequência de jogos, jogar sempre como titular, começar jogando faz diferença. Ele respondeu a pergunta, então, Tá, e aí a né, gente Zé? recorta, que é pra dar corte. A gente faz isso, eu tô É, arrumando o microfone, tá, gente? Quem A sabe gente faz ao recorta. vivo. É que ia cair o microfone aqui, ajeitei. A gente faz isso pra dar corte, Tá, né? Aí fala, olha, deu não, não certo. sei o Mas assim, quê. é complicado. O Pedro ele fala no fundo com uma propriedade, porque a Fabiola destacou muito bem. O primeiro tempo não foi tão fácil assim pro Flamengo. Não, não O foi não. Flamengo criou poucas chances. Antes do gol tinha criado duas, as duas muito similares, mas espelhadas. O Alexandro cruza e o Luiz Araújo cabeceia. Essa é a segunda. A primeira é o inverso, o Emerson Royal, que aliás foi uma surpresa na escalação, mas o Emerson Royal cruza e aí o Samuel Lino cabeceia. Foram as duas únicas chances do Flamengo. O Flamengo não estava conseguindo construir pelo meio, com troca de passe. Aí, coisa de 30 segundos antes do gol, o Felipe Luiz aplaude o Arrascaeta, porque o Arrascaeta vai buscar uma bola entre os dois zagueiros. Falando, pô, é isso, é isso. Aí o gol é algo muito próximo. O Arrascaeta vai de novo Tá até voltando. o meio de campo ali para É. buscar a bola e sai driblando todo mundo Mas para sabe uma encontrar o coisa Pedro. E desse aí o Pedro faz o Flamengo? gol. Essa coisa desse Flamengo, que o Flamengo fez muito bem contra o Corinthians, e o Corinthians jogou bem, lembra desse jogo? Sim. Mas o Flamengo sempre faz isso, e o Rudy Landucci estava na transmissão, ele falou, o Botafogo tá bem, mas o Botafogo precisa definir isso. Uhum. Porque senão o jogo vai passando, o Flamengo vai lá faz um. é, Aí o jogo O vai nosso passando, Corinthians Flamengo o vai nosso faz- Corinthians É, viveu isso. exatamente. E foi o que Faz aconteceu nesse algumas jogo do semanas. Botafogo. Né? O Botafogo teve muito mais finalização. E aí, no de jogo. repente, não fez, o Flamengo vai lá faz um. Aí, como não fez, o Flamengo vai lá faz dois. Sim. Né? Eu E vou até aí, confirmar aqui acaba o quantos jogo. gols sofridos, mas o Flamengo tem a defesa do Flamengo É a no defesa menos campeonato. vazada do Brasileirão. por 13 muito. gols em 13. 27 partidas. É um Ó, absurdo isso. assim. E quando você fala de um time dominante, que gosta da posse de bola, que é preocupado em fazer gols, isso pra mim é mais assustador. é. Porque se você pensa num time retrancado, que joga atrás, pô, beleza, o cara é consistente defensivamente, faz sentido. Não, gente, é o Flamengo, é o time que gosta de jogar e vai propor o jogo no Maracanã. Mas não, tem a melhor defesa ainda do campeonato, com 13 gols só. Só um número rapidinho do Pedro. Dos últimos 5 jogos, ele foi titular em 3, reserva em 1 e nem saiu do banco no outro, tá? Então, daí a declaração dele, mas como disse muito bem Fabiola, perguntaram pra ele, né? É aquela coisa, Zé, você gosta de beber água? Aí eu respondo, Não, prefiro a cerveja que tá aqui. sei lá, prefiro beber suco, né? Não, ele não gosta de água. Não, é que me perguntaram. Mas foi a Assim, melhor atuação do Flamengo Deixa nesses eu- últimos jogos, né? E aí acho que Pedro, Carrascal, são Sim. jogadores que pelo menos Que pensando bom. para essa final contra o Palmeiras, eu acho que são jogadores que se Arrasca, consolidaram né? ali. O Arrasca, sem Falando dúvida. desse jogo com o Palmeiras, o Felipe Luiz, ele falou sobre o jogo, né? E falou o que ele acha do Abel Ferreira. Quer ver? Roda aí. Ele vai Palmeiras, falar. grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né? Esse ano, sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos. E o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né? Durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Ele devolve o elogio dizendo que o Abel é dos melhores técnicos. Ele também sabe que ele tem, né? Ele não ia falar nada Não vai diferente mas disso é muito também. legal. Mas eu acho legal ele falar do É Abel, legal, né? é legal. Sim, e esse jogo ele coloca frente a frente os dois melhores técnicos. Você Sim. pode... o Felipe Luiz por Ainda é tá tão novo, pouco tal, tempo, né? E aí, por estar tão pouco tempo, tem que encaixar tão rápido, pra muita gente pode ser considerado no momento o melhor. Outros vão falar que o Abel é o melhor pelo que construiu nesses 5 anos, 6 temporadas. O Abel tá na acho que 6ª não tem temporada. discussão, velho. O Abel Não, é bem também melhor. acho que não. É, Não, Esse- nesse mas- momento, né? currículo, serviço Nesse prestado, momento. é. Não, Eu acho que sim. o Felipe Luiz vai ser maior. Mas eu entendi Pode o que o, ser. o Faraldo falou, que apesar de novo, encaixou. É uma né? ascensão meteórica do Felipe Luiz e que conseguiu um fato raro. A gente enaltece muito a longevidade do Abel. Abel Ferreira no Palmeiras. Pô, tá na 6ª temporada.
Mas o Felipe Luiz conseguiu já passar um ano no Flamengo, o que é raríssimo. É, desde Jorge Jesus ter sido 2011 o último. era o Luxemburgo. Desde É. 2011, um técnico não cumpre uma temporada inteira, né? Não tem Começar como. janeiro ali e terminar dezembro. Não, e o ele chega Felipe da Luiz base, gente, é assustador, né? É. Ele era treinador da base do Flamengo, campeão mundial, ok, mas treinador da base do Flamengo e É. você pega o time profissional. Olha, para enfrentar o Palmeiras, nós já falamos aqui, mas só para retomar, o De La Cruz e o Alan têm chance de voltar, tá, ao time. Saul continua como De La Cruz dúvida. ele foi poupado pelo gramado sintético. É. E o Cebolinha, a coisa é certa, ele saiu do banco e se machucou contra o Botafogo, então não vai jogar. 3 semanas, Cebolinha, fora. E ele Horrível. jogou bem, né? Ele tava bem no jogo ali quando Ele ele entrou, entra. entrou já botando fogo no Ah, ele jogo sai e se machuca. chorando chateado, porque Aí ele sai pra entra... entrada do Plato. Aí o Plato É. faz o gol em 50 segundos. É, Tipo assim, é uma fica solução de complicado, problema é. que o Flamengo tem, que é um É. absurdo, né? tem muita opção ali. Bom, também na quarta-feira, nós já falamos, o Palmeiras atropelou o Red Bull Bragantino, 5-1, facinho, foi de virada, né? John marcou para o Red Bull e aí o Palmeiras despejou um caminhão de melancia para cima no Allianz. Uma informação curiosa, ó. É a 7ª vitória seguida do Verdão em seu estádio, marcando pelo menos 3 gols. Então aquilo que falava, o time não joga, ganha, mas não convence e tal, agora 26 gols em 7 partidas em casa. Não, é loucura. é um assustador. baita número, É né? assustador. O Bira comentou agora há pouco sobre a parte mental. E, pô, não discordo de nada do que você falou. Mas, em paralelo, o Palmeiras encaixou técnica, taticamente, de um jeito Sim, absurdo nessas últimas semanas. Desde que foi eliminado na Copa do Brasil pro Não, eu Corinthians. acho que foi brilhante. Foi você que falou, né, Bira? Que depois que ele recebeu, o Ceni fez a crítica, É, o Palmeiras começou a fazer só golaço. Já vinha de um Nossa, pouquinho golaço. antes, assim, esse futebol mais bonito do Sim. Palmeiras. Por isso que até ficou meio feio o Ceni falar aquilo. Parecia que o Ceni tava fora de época. Tava mesmo. Se o Ceni Parecia que era falasse... do ano passado. Se o Ceni falasse isso... Não, que ele falasse isso há um mês atrás. Você poderia até A dar razão. ligação, Mas o Everton. na semana em que o Ceni falou, Já pô, o tinha Palmeiras já sentido. tava metendo 4 na Libertadores, fora de casa. Já era um futebol muito envolvente. O Vitor Roque e o Flaco já tinham encaixado como dupla. Olha que absurdo, o Vitor Roque já tá sendo cogitado Pra pra uma última seleção. lista do Ancelotti pra ser testado pra Copa. O Flaco vai pra Copa, provavelmente pela Argentina. É um Vai ser absurdo. legal. O Abel falou dessa excelente fase, né, que o Palmeiras está passando e a gente vai rodar o Abel para vocês. Roda aí. Reparem, eu tento muitas vezes dar exemplos da nossa vida Dário. pessoal Dário, que exemplo. tem a ver com a comparação daquilo que é um jogador. Eu não acredito, e não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. E a verdade é que houve um momento que nós tínhamos alguns jogadores, não no melhor momento de forma, mas essa é a função do treinador, essa é a função das pessoas que estão dentro do clube, em ajudar os jogadores a chegar a esse momento. Houve muitas alterações no nosso elenco, como vocês sabem. Teve jogadores que nós vendemos. Portanto, houve aqui um conjunto de fatores que nos obrigou a sermos muito precisos naquilo que tínhamos que fazer. E depois também aproveitar esses momentos de confiança. E tu sabes, quando é muito trabalho e muito mérito dos nossos jogadores, que têm a capacidade de entender que durante uma carreira, durante uma época, vai haver altos e baixos, e não parar de insistir neles. O caso do Filipe Anderson é um caso desses. Estou-lhe sempre a dizer, se tu quiseres fazer golos, há uma coisa que tens que fazer, tens que arriscar, tens que chutar ao golo, senão não tens como fazer. E logicamente tu, ao desafiares os jogadores com pequenos objetivos individuais, isso também lhes desperta confiança, e é bom. E é bom, ele ia continuar, mas lembrando, né, a gente estava falando aqui do Vitor Roque, ele marcou 2 gols nessa partida, são 3 jogos direto, né, que ele E o gol está do Flaco é participação marcando dele, né? O dele. chute dele. São 10 gols nos últimos 9 jogos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Merece uma convocação para a seleção, o Vitor Roque? Ai, Zé, Ai, Zé, é muito bom. não Ai, sei. Zé. Não, a resposta é não. Pode falar, Bira. Nós acho dois que vamos não. junto nessa, Eu vai. acho que não. Vamos. Eu acho que ainda não. Tá, mas por que não? Porque eu acho que tem gente na frente. Eu O também Caio Jorge também teve uma sequência sinistra de gols e jogos e foi testado e não é que foi o melhor atacante ali, né? Tá. O próprio Igor Jesus também, né? A gente, inclusive, tem uma dificuldade e eu acho que o Ancelotti nem gosta muito, tá? De um atacantão assim,
camisa 9, Centroavante. fazedor de Ele não- os gol. times dele não. O Vitor até tem essa característica, o Igor Jesus, de sair mais, mas você vê que ele sempre opta por um negócio mais Móvel. Vini Júnior e Matheus Cunha. O próprio Richarlison, que ele vem chamando, ele não vem botando de primeira, né? Mesmo contra o Japão, que ele foi com um time meio reserva, Mas ele é ali esse na móvel frente meio ele móvel, né? bota o Vini na frente, porque é sobre mobilidade. Eu É. até entendo que o Vitor tem essa característica, mas eu acho que ele gosta de mais criatividade do que finalizador, assim. Eu acho Só. calma, né, gente? Calma, mas você quer Calma, ver... calma, E pessoa. acho que Mas quer calma, ver? né? Há 6 meses atrás a gente tava falando, flopou, hein? Não deu, não vai encaixou, rolar. hein? E o Não tá Abel, dando. vamos combinar A que o bola tá Abel falava. queimando. O Abel falou, não, temos que dar tempo, temos que dar, temos que ver. E ele é muito bom nisso, né? Ele fez isso com todo mundo, fez, com o Flaco, com o Vitor, Exato. com jogadores de outras passagens. Ô, Bira, do e a elenco. gente Apesar que achava- demora, né? Dá um nervoso, né? Não, mas a gente Então, achava Demora que... colocar Hendrick, demora colocar dupla junta, Estevão, então vai demorar. Mas talvez saiba, né? Sei lá, porque a gente não vê os treinos, mas de qualquer forma, acho que antes a gente achava que um inviabilizava o outro, lembra? Porque o Flaco e o Vitor... Não, estão os dois juntos e deu muito certo. Dois disputando artilharia disparada do Palmeiras Agora, na vou mostrar pra vocês temporada. a capa da marca Jornal Espanhol. A gente tá falando do Vitor Roque. Coloca a capa aí. Vitor Roque, el secreto mejor escondido de Carlo Ancelotti para el próximo Mundial. Eles já estão tacando o Vitor como um segredo escondido pelo Carlo Ancelotti. mas pra aí- ir o Vitor ir pra Espanha e o próprio Marca Claro. falar, el secreto mejor Aí escondido de o Carlo Lamine Ancelotti Yamal es faz 7 peor gols do em cima mundo. do Brasil e aí... E com todo respeito aos nossos Detonaram o colegas moleque periodistas. lá, né, velho? Com O todo cara respeito foi aos nossos pintado colegas lá no periodistas. Barcelona, no Isso. Betis, aí agora, é o secreto mejor. Isso aí é manchete. Pelo amor de porque Deus, hein? ele é um jogador que flopou no Barcelona, que foi atacado inclusive pelo Marca. No Então, Betis pra foi eles é mal também. Então, para eles é surpreendente ver o Vitor Roque se destacando É. aqui. Aí associa na manchete com o Carlo Ancelotti e pronto, eles têm uma manchete midiática, assim. Eu acho bizarro o Vitor não ter dado certo lá na Europa, porque, cara, ele no Atlético Paranaense era assustador, assim, ele sobrava demais, eu falava, esse menino vai voar, eu achava que ia dar tudo Eu certo. achava porque eu acho que e até porque em paralelo o Julian Álvares começou a ir muito bem lá, né? Teve chance no City, aí no Atlético de Madrid assumiu um protagonismo gigante e eles têm uma característica de sair da área, de buscar o jogo, Sim. de arranque. E eu Muito esperava jovem, também, eu né? achava que o Mas Vitor ia eu- dar certo. Você falou muito da parte mental desse Palmeiras. Eu acho que faltou Faltou antes de ir pra isso. Europa, um Abel ali na vida do. Então, eu do vou Vitor É, Roque. falar. com o Filipão, né? Mas O faltou mental, um Abel. né? O mental. Olha o episódio que a gente trouxe na semana passada, do Vitor Roque fazendo post homofóbico nas redes, pisando o Palmeiras e lá avisar, olha, não pode Não ir. faz E isso, mesmo menino. assim, o Vitor Roque, depois de apagar o post, num outro que marcaram ele comentou zoando. Então, assim, ele apagou porque Moleque. pediu, mas ele ainda não entendeu. É moleque, é cabeça ainda de não moleque. entendeu. Então, por uma questão de maturidade, eu até entendo não Era ter dado ele que certo. saía dos treinos lá, lembra que houve uns problemas? Foi o Vitor, que não estava treinando bem na Europa. Na Europa? É, que teve uns problemas, não lembro, posso estar confundindo, mas enfim. Agora o que Estevão prova- também é moleque, né? E chegou lá no Chelsea, tá entrando voando. e Ah, voando. não, mas você percebe pelas entrevistas. É uma outra cabeça. assim. Você vê que a passagem com o Abel, né? O Estevão teve um Abel no começo. e Cara, eu aí- tô pra te O falar que próprio o Hendrick, Estevão o vai próprio ser... Hendrick. Vocês podia querem ter apostar comigo que o chutado Estevão tudo vai lá, ser titular da seleção brasileira, né? eu Na acho. Mas Copa? eu concordo com eu isso. acho, Eu acho que sim. Eu Moleque, tenho quase moleque. certeza. Eu acho né? que sim. Eu acho Tenho que sim. quase certeza. Enfim, gente, só complementando para falar do Everton, que nós falamos que ele tinha machucado a mão, o Palmeiras acabou de informar que ele teve uma fissura. Tá? Em um osso da mão. Então, com certeza, ele não joga contra o Flamengo, e aí a gente fica, não sei qual o prazo de volta para isso, né? Porque goleiro e mão, É. né? Deve perder os jogos contra a LDU também. Talvez a LDU e talvez a estreia do Carlos Miguel, né? É. Quer dizer, pode ser que nesse domingo seja o Lomba, mas sei lá, seria interessante. Eu acho que é capaz dele botar o Carlos Miguel contra o Flamengo e jogar o Lomba O pra Lomba na Libertadores. Na Então, altitude, porque Sim. goleiro mais, sabe, mais experiente. Que jogou, Porque aí né? eu acho que muda o planejamento, né? Do gol. É. Porque não é uma. Não joga domingo, mas com certeza joga quarta. Não joga domingo. E vamos ver.
Ah, mas assim, gente, eu entendo o Abel tirar o foco do Carlos Miguel quando ele fala do Lomba ser o segundo goleiro, mas não dá. Você Não, mas é contrata o Carlos Miguel. normal. Não, é normal. por tudo bem. milhões, Eu né? eu não acho a fala do Abel problemática. Eu acho problemático se agora ele colocar o Lomba. Pô, o Palmeiras investiu na maior contratação da história de um goleiro. Nunca investiu tanto na contratação de um goleiro. Aí precisa do goleiro agora antes de 2 jogos super... 3 jogos, né? 4, porque tem o Cruzeiro também, além dos Sim. 2 da Libertadores. Olha a sequência. Flamengo, LDU, Cruzeiro, LDU. Aí agora que você tem o goleiro mais caro da sua história ali no banco e você precisa dele, você não vai usar? Mas Não eu faz acho sentido que nenhum. foi- É que assim, ó, o Lomba também é experiente e tá em vias de aposentar. O Everton também já é um goleiro experiente. Eu acho que o Palmeiras viu muito mais como uma possibilidade de mercado. Pô, esse Futuro. cara aí, daqui 2 anos vai ser meu goleiro, Tudo bem? e aí ele vai ser um goleiro de 10 anos, que nem o Everton foi, do que pra agora na urgência. Eu acho que pra agora na urgência é a experiência do Lomba. Eu acho que a Pode ser, hierarquia pode é ser muito também, né? importante. E é louco, mas a gente acaba às vezes esquecendo que tipo, para um técnico a gestão do grupo é muito importante. Super. Se um cara que chega, passa o cara que tá lá há 1 ano esperando a chance dele do Everton machucar, existe um bem. negócio do grupo também olhar e falar, ué, professor. Mas não ser que o Lucas falou um ponto importante, Bira, a não ser que o Carlos Miguel esteja detonando no treino. Se o cara É. tá pegando tudo no treino, É. aí todo Mas mundo que fala, também não pô, parece que é o caso, porque não é que as pessoas estão falando, pô, o Carlos Miguel tá chamando atenção. mas ninguém pode ver Cuidado, treino é. mais. Não, mas Na minha o época Palmeiras, a gente via, agora... a academia do Palmeiras lá é um dos centros de treinamentos mais blindados que Total. existe Não, no futebol sem brasileiro. dúvida. Então numa dessa ele A tá gente tem que arrebentando. perguntar para os Eu não sei, jogadores mas aí do... vira uma Eu a- suposição. eu acho que assim, no final das contas, concordo com o que você falou, mas acho que é o que tá acontecendo no treino que vai determinar. sabe? Sim. Mas me causaria um estranhamento você pagar Porque o que pagou campo- no Carlos o Miguel campo e ele ser o Nossa, terceiro eu não tô goleiro. deixando você falar. Não, não, O dono do mas... programa não fala hoje. Convida a Fabiola pra vir aqui. Ah, mas ele não quer falar, ele não quer falar do Carlos Miguel. Carlos Miguel não quero falar. Não, mas ó, o detalhe é assim, né? Talvez a gente tenha que perguntar para quem consegue ver o treino do Palmeiras, que é o vizinho São Paulo. O pessoal do outro lado do muro ali, vamos ver se o cara É que eu treina. acho que ainda tem isso da hierarquia, velho. Ele vai fazer. É, eu também acho que isso que o Bira Tipo, falou é o algo... talvez assim, o primeiro jogo contra o Flamengo pode ser o teste do Carlos Miguel. Aí a galera vai fazer uau, 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 e aí vai chegar na Libertadores e vai falar, eu vou no goleiro que eu confio, que é o Lomba, que tá aqui, ó, há uma cota comigo, já foi campeão, já perdeu o título. Apesar de E não que... falo com demérito ao Lomba, tá? Isso de, tem que ser Sim. o Carlos Miguel. Sim, O, mas- o Walter, que foi reserva Sim. absoluto no Corinthians, e já é um goleiro de mais idade também, perto da aposentadoria. Pra mim, é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Agora tem uma coisa, hein, gente? Goleiro precisa de jogo, precisa de ritmo. Então, É. sei lá, de repente você bota contra o Flamengo pra jogar contra a LDU, que é o jogo decisivo, também. que é eliminatório, Também. entendeu? É Daí verdade, você é joga fundamental. no entre Libertadores, eu acho que o Carlos Miguel vai jogar, mas não acho que ele vai jogar. Tipo, eu não acho que ele vai ser o titular absoluto, Absoluto, com assim. o Everton fora. Eu acho que ele vai ficar meio. Brasileiro Lomba e- Libertadores talvez outro. joguinho mais tranquilo no brasileiro, bota o Carlos Miguel. Um joguinho mais duro que precisa de um cara experiente, bota o Lomba. Na tabela do Palmeiras não tem joguinho tranquilo. não, É, cara. e se Ah, você é for juventude, analisar, entendeu? se você for analisar, o Carlos Miguel, ele, entre aspas, nunca foi titular. Porque ele pegou a titularidade no Corinthians, durou um mês, ele Aí- foi para o Verdade. Nottingham E era Forest, banco, é. esquentou o banco, veio para o Palmeiras e verdade. continua no banco. Então, não sei, né? Nossa, Eu verdade, achava verdade. tanto que ele ia parar no Botafogo. Por causa dos Por causa do esquemas Forest. técnico Não, tudo do indicava, né? Nottingham É. Forest lá. Vamos falar de São Paulo e Grêmio? Porque o São Paulo perdeu para o Grêmio, né? Vocês viram, né? 2-0. É, indicava. enfim, isso acontece. E Terrível, hein? acontece. Mas, José, vou te falar, terrível, tá? Eu vi o jogo. Foi ruinzinho? Deprê a apresentação do São Paulo. É. Ao mesmo tempo, cara, é um São Paulo de fato muito Frankenstein, né? É assim, Nossa. você não tem ninguém. Você não tem ninguém, Zé. Você tem o Lucas, que não tá 100%, você tem o Marcos Antônio, que não tá 100%. Os caras já não voltam. Não Os tem caras já nada. nem jogam mais. Não tem nada ali. É realmente muito difícil do Crespo achar uma ideia. Tanto que eu vi, né? Que ele foi questionado na coletiva e aí ele falou: Ah, você achou que não tá legal? eu tenho essa coletiva. Você tem? Vamos colocar o Vamos Crespo, pôr, quer ver? então. Rapidinho. O Crespo falando. Vai lá. Muito boa essa resposta. Mostra aí. que o São Paulo oscila tanto dentro dos jogos. Por quê? E o que dá para ser Por feito quê? Eu para adoro. parar isso? Começo a preocupar por você. Já sabe por quê. Sabemos que todos os problemas que a gente tem. Tengo que falar solo de uno. Não, infelizmente temos muitos. E assim tentamos de fazer o melhor possível. Então eu não concordo com você. Eu acho que a gente jogou com Palmeiras 70 minutos bom. Mas o jogo é muito mais que 90 minutos, não alcança.
Com Fortaleza jogou bem, muito bem. Então, estava criando coisas boas. Hoje não, nada. Chato, todo. Hoje não. Hoje dá a esquecer. Totalmente. Olha, gente, de 10 jogos, né, o São Paulo está oscilando bastante. De 10 jogos foram 7 derrotas e 3 vitórias. E aí a coisa começa a perigar. E quando ele fala a surpresa dele, você, né? Você achou? Porque o time tá, muita contusão. Não tem jogador. Só comentando, é isso. Os jogadores da base que ainda Podiam chegavam para entrar. resolver estão sendo tudo rifado para a Rússia, por nada, por dinheiro nenhum, que não vai ajudar o São Paulo em nada. Então, cara, vira uma situação que o técnico também não faz mágica, né? Aham. Ontem, é isso, você ainda via ali, mas você vê um ataque que é Luciano e Ferreirinha. Esse ataque era o ataque 2, quase 3 do São Paulo em determinado momento da temporada, Sim. né? Porque você teve um ataque que era Lucas Ferreira, André Silva e Caleri. Você teve um ataque que era André Silva e Caleri. Você teve um ataque André Silva e Rian. Você teve um ataque André Silva e Rigon. Você teve vários, menos esse. E aí, do nada, é esse que você tem. E não só isso, né? Você não tinha o Pablo Maia ontem. É muito desfalques. Eu confesso que ontem eu vi o jogo do São Paulo, eu fiquei chocado. Eu falei, caraca, realmente não tem pra onde, né? Você olha E o banco de Grêmio, eu não vi o reservas. jogo, o Grêmio fez por merecer. O Grêmio jogou muito uma transição, né? Foi aquele típico jogo, posse de bola morna do São Paulo, não criava nada, o Grêmio roubava a bola, acelerava, chance. O Rafael salvou vários gols, o Christian Oliveira do Grêmio perdeu vários gols, mas o Grêmio melhor, óbvio, mas muito por conta desse pragmatismo, que eu acho que é onde o Mano conseguiu achar esse Grêmio, né? O Grêmio Que não é a estava cara dele. conseguindo. Que é a cara do Exato. Mano, O inclusive. Grêmio não tá fazendo nada. Aí, de repente, o Mano falou, pô, se eu fizer aquilo que eu sempre fiz bem... Sim, Exato! tá, exato. vai. Então, ó, ligação direta, no corredor, cruzamento na área e gol. Acabou, o Grêmio começou a fazer gol. O Carlos Vinícius mesmo, né, fez um Sim. gol bem bonito, inclusive, Que o pegando São de Paulo primeira. queria, não conseguiu Pois trazer. é. Corinthians também. Corinthians também. Queria, São Paulo queria. Você sabe quantos jogadores o São Paulo tem no departamento médico? 11. 11 jogadores, Mas cara. isso é doideira, porque não é E não é uma... 11 jogadores reservas, é isso que... Desculpa, Faraldo, mas só porque não é 11 jogadores reservas. Não. São 11 jogadores que todos foram titular em algum momento. Muito, cara. que- 3 é- centroavantes é dureza, né, Então, gente? são posições repetidas, não dá pra falar que é um time inteiro. Mas na prática, são 11 com potencial de titular. Dá pra falar que é um time inteiro, né? Caramba. E o problema é que isso é um problema crônico. É crônico. A gente analisa... Faz a gente tempo comenta que o São futebol Paulo tá aqui com há esse anos. problema. Há anos a gente comenta. Mas sempre o São Paulo com jogador Vocês, como machucado. corintianos e santistas, vocês não ficam chateados de ver um time desse tamanho, gigante no cenário mundial, tá vivendo isso? Tudo Não, bem, Corinthians. Como você me perguntou como corintiano, corintiano, não. Cara, eu até Não. tinha uma empatia, mas aí meu time caiu e ninguém teve empatia, eu não quero mais, não. Ó, são 4, o São Paulo foi um centroavante atrás do outro e com contusão séria. São Sério. 4. Cara, e você ainda teve a venda do Henrique Carmo, que estava se destacando. Você teve a venda do Lucas Ferreira. Você teve a venda do Matheus Alves. Todos eles campeões da Copinha, jogando muito. É. E o São Paulino falando, ó, os meninos de Cotia agora. Vendeu todos. Sobrou o 5 milhões Rodriguinho. de E ainda euros, tem esse 6 papo de milhões poder euros. vender São a Paulo tem que categoria de tomar base, cuidado, né? Entendeu? né? Então você tem um problema Faraldo. do que você já vendeu e do que você já tá O Faraldo. projetando fazer de cagada. Faraldo, a sensação que dá, a gente é corintiano, é falar pro São Paulo assim, olha, cuidado, eu sou você amanhã. É verdade. Dívida Não, posso aumentando, as vendas de jogadores. Não, Jogadores, então, a diretoria apostar em jogadores mais velhos. Isso foi uma tônica do Corinthians de Sim. Paulinho, Renato Santos que Augusto, caiu. William. E o São Vender Paulo a tá vendo base isso. baratinho pra Rússia também. e depois não conseguir, na hora da outra venda, pegar nada. São problemas. Dá pra fazer várias associações entre Corinthians e São Paulo. São diretorias, conselhos. No final, quem manda ali, A torcida não vota. aquela cúpula minúscula que manda no clube, sabe? Jurássica. Fechada. Fechada, sem acesso de fato ao torcedor participar da vida política dos clubes. No caso do Corinthians, acho que tá até mais grave porque virou caso de polícia, né? Não, Corinthians... É. Eu acho... Não, eu falo porque eu sou uma pessoa de fora, do eixo Rio-São Paulo, né, gente? Eu fico chateada mesmo, de coração, de ver Sim. um Corinthians, um time desse tamanho, vivendo uma situação mais triste da sua história, né? E o São Paulo, gente, eu cresci vendo o São Paulo
poderoso e agora... Não, e mais louco, né, Fabiola, que você tem um exemplo no estado que deu certo, né, que é o Palmeiras. Palmeiras. E ninguém Ganha- quis é. seguir esse exemplo, ninguém quis fazer essa austeridade financeira, ninguém quis propor Profissionalizar a base. profissionalizar a A base. profissionalização da base, pra mim, é o Pô, mais é gritante. isso, Olha o que cara. o Palmeiras tá revelando de jogador. E até ser um time forte juridicamente, ser um time forte, sabe, em negociações, um Não, time sim, que arrecada com isso é. patrocinador. E aí a gente cai naquela, né? Mas não teve uma torcedora que era dona do patrocinador e ajeitou a Mas vida, quando- mas Mas não foi a antes lei, já né? ajeitaram. Não é a lei. Antes já ajeitaram, É, né? não, E e outra, mesmo assim, você acha que beleza, o foi o Paulo Corinthians, Nobre. você acha que o Corinthians, por exemplo, não tem alguém com muita grana que Claro. poderia? Tem. Poderia, mas a pessoa olha a bagunça. Inclusive, e fala, não, pelo contrário, muitas dessas pessoas estão na bagunça, fazem parte da bagunça e lucram com a bagunça. O Corinthians tem empresários, conselheiros há muito tempo, que inclusive vira e mexe se candidata à presidência do clube, que é rico pra caramba, empresário rico. Só que esse empresário rico tá querendo dinheiro pra ele, não tá querendo pôr o dinheiro, tá querendo Não, mais dinheiro. E o rico mais sério vai falar: eu não vou colocar o meu dinheiro Meu sério nome aí. lá, né? Meu nome aí. Vamos falar da vitória do Santos, né? A gente tá falando de Corinthians. Show. Santos meteu Aê, 3-1 Bira! no Corinthians, Show. pra alegria do Bira e pra massa santista. Ó, os gols: Zé Rafael, Barrial e Roleiser. Ranieri descontou pro Corinthians. O Corinthians começou com aquele desinteresse total, depois Nossa, entraram. Foi os você, né, que fez feijoada pra eles, né? Nossa, o primeiro tempo, Porque né? o pessoal comeu legal ali antes. Não, o que Nossa, o Nossa, tem torcedor comido rodada corintiano- sim, rodada não. Eu acho que o que o torcedor corintiano comeu pergunta é por que em alguns jogos o time se dedica, em outros parece que não tá nem aí. É. Não dá pra entender, né? foi uma Enfim, postura bem Num clássico, né? descaracterizada do que o Corinthians e o corintiano espera Num né, clássico. sem luta e dos tal. jogadores. Golaço do Barreal, Golaço do Barreal. as pessoas ficam discutindo, mas então esse Santos é melhor sem o Neymar, com o Neymar. Eu vou mostrar um vídeo, porque o nosso diretor é santista, então claro que ele separa essas coisas, né? Também. É, também. Que é o efeito Neymar deu as caras, ele colocou aqui. Quer ver? Vamos ver o Barreal. Roda aí. Porque él me da mucha confianza, me fala muito también que tengo que chutar más no gol. Ese último jogo ahí falou antes do jogo que yo tenía que chutar, que tenía que buscar o espacio y chutar. Y bueno, por suerte se dio el gol y conmemoré para él también por la confianza que él me da. Barreal bom. Olha aí, agora temos tá então a muito legal. versão Neymar Coach, né? Cara, Zé, eu acho que Quero te ouvir. Eu sempre não, quis então, ouvir um santista essa sobre isso. discussão ela paira muito, mas eu acho que pouco no Santista, sabia? Porque eu acho que o Santista não vai falar, o time é melhor sem o Neymar, porque não é sobre isso. Eu acho que é meio injusto, até porque o Neymar não chegou a ter jogos com o Sim. Vojvoda. Uhum. Foi um jogo, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. E, Que é quando ele sai. E aí ele sai, exatamente, machuca. que ele machuca. Então, assim, ele teve pouco tempo com o Vojvoda. E os jogos com o Vojvoda são melhores, ponto. Quando o Neymar era treinado pelo Kleber Xavier, ele era uma ponta de sanidade no meio de uma zona ali. Tanto que o Santos conseguiu algumas vitórias importantes contra Flamengo, Uhum. contra times de expressão, Cruzeiro, que não era, você tem ali uma tática muito bem definida e desenhada. Não, era que às vezes o cara achava um passe ali, era o terceiro passe, o cara cruzava, gol. Sabe, ele tinha um lapso ali de criatividade interessante. Então acho que o Santista é decepcionado e frustrado, óbvio, por essa passagem que ainda não engrenou, né? E acho que esperava engrenar, não esperava estar passando sufoco lá embaixo, um monte de coisa que também não diz só e exclusivamente sobre Neymar, mas sim sobre o clube. Mas eu acho que é aquilo, não dá, tem que ver ele com o Vojvoda, gente. Tá, mas o meu Porque- argumento com você, se o Zé me permite, é Neymar não tem a intensidade que o futebol hoje exige. Sim, não você, tem. Não E tem aí você mais, tem né? que abrir mão de um jogador para marcar. Não, e E aí ó, quero eu sou saber- super futebol coletivo, mas o meu time joga com o Roleiser não marca. Fica a crítica, Roleiser. Aliás, Tá para marcar. aliás, E o Roleiser não marca, entendeu? Então eu acho que dá pra. Inclusive, eu acho que eles competem pela mesma posição. O Roleiser vai muito bem, mas ele também é muito desligado. Em vários jogos ele perde bola, o Santos toma contra-ataque, ele não volta. Ele tem uma postura bem parecida, inclusive, sabe? Esse camisa 10, criativo, gênio, perdi a bola, putz.
Tchau. Pega aí a Perdi a bola. bola. Acho que hoje o único caso do futebol mundial que realmente funciona, de ter um jogador que, pô, o cara não se esforça fisicamente, não se dedica fisicamente, e o time joga pra ele, é a Argentina com o Messi. Argentina. É, total. E o Messi é o Messi, né? Você Messi. Entendeu? acabou de falar É do isso. Arrascaeta, que o cara tava dando carrinho lá na área adversária. Com problemas crônicos de De questão lesão, física, de total. lesão, e mesmo assim, camisa 10 ali, correndo, Agora, indo, deixa eu falar uma voltando. coisa pra vocês. Dos 8 gols marcados na era Vojvoda, 7 são argentinos. Sim. A gente até fez uma arte aí para mostrar los muchachos de la vila. Oh, muchacho de la villa, mira. Hermanos, né? Muchacho é mexicano, velho. Então, mas hermanos de la vila. Muchacho. Muchachos da No, vila. ¿sabe qué sé? Los pibes. Los Los pibes. pibes de la... Los pibes da vila. Lautaro, gosto. los pibes del Gosto do barrio. E Lautaro. sem São Paulo, ele Roleiser não- Barreal contra o Corinthians, assistência do Barreal no gol do Zé Rafael. Aí a gente tem o Lautaro contra o Grêmio. Aí a gente tem o Lautaro de novo. E aí o Barreal Red Bull contra o Red Bull. Contra o São Paulo, assistência do Roleiser pro gol do Guilherme. E contra o Galo, El Tiquito Soares. E o gol do Barreal, o segundo contra o Red Bull, é assistência do Lautaro também. O Zé, Roleiser, ele faz o gol de pênalti porque o Guilherme dá a bola pra Sim. ele, que aliás eu achei bem legal, achei Sim, uma atitude e massa. perguntaram, né, pro Guilherme ali, depois na saída do treino de ontem, acho, e ele fala, cara, foi meu feeling ali, eu queria bater, mas eu olhei o Achei Benjamin, legal. eu falei, vai você. Achei E massa. acho que também tem essa sinergia o time. Eu acho que o mais importante desse trabalho do Vojvoda é que o Santos se impõe agora, Zé. Sim. É muito louco, mas mesmo acho que o único jogo que não se impôs foi na derrota por 3-0 pro Ceará. Mas em todos os outros, o Santos se colocou presente. Contra o Atlético Mineiro teve chance de matar o jogo no primeiro tempo, perdeu chances, acabou empatando. Contra o Red Bull teve chance de matar o jogo no primeiro tempo, deu chance. Contra o Grêmio a mesma coisa. Então assim, é um time que vinha propondo. Cara, dos últimos, você sabia que os 7 jogos com mais finalizações do Santos são os 6 jogos com o Vojvoda no campeonato. Então, A pra gente tá você- falando do Mas é Campeonato notório já isso. mudou, O né? Santos É ele loucura. bombardeia os adversários hoje. Pode não 19 fazer os gols, Exato. Tanto mas que tá eu bombardeando. costumo falar hoje do trabalho do Vojvoda eu acho que ele ganhou que se não tá sobrando técnica, por mais que você tenha ali o Zé Rafael, que é habilidoso, Sim. o Schmidt, que é habilidoso, O Roleiser. o Roleiser, o Barreal, que são jogadores técnicos, mas vários, né, principalmente Schmidt, tá num declínio físico, né? Vários em declínio físico. Eles até têm técnica, mas em vários em declínio físico. E aí você acaba conseguindo montar um time que se sobressai à vontade. Então é sobre os 90 minutos. Eu vi uma entrevista depois do Luan Pérez, enfim, falando pós-jogo. Cara, e aí? A gente viu a intensidade ali no primeiro tempo. Vocês estavam sufocando 5, 6 jogadores no campo de defesa do Corinthians roubando bola. E aí o Luan Pérez fala, a gente é treinado para fazer isso 90 minutos. É que a gente não tá aguentando. Não tem como aguentar, Mas né? a ideia é 90 minutos. Nossa, mas como assim? Ele, não, é porque a gente conta com 5 jogadores que entram. Então, 5 jogadores que entram, tem que ter 5 jogadores que aguentam fazer isso em 90 minutos. É essa a arma do Vojvoda. E o Santos tem conseguido alguns resultados. Quem sabe aí até se distanciar mais, né? Tem um jogo contra o Vitória que vai ser bem determinante. Sim, que que é um abrir confronto 6 direto. pontos da zona, eu acho que dá uma paz assim na Vila que não tem há um tempo. Aproveitando que você está falando de aguentar os 90 minutos, no lado corintiano, a grande pergunta era por que Garro e Memphis só entraram aos 22 do segundo tempo? Como vocês sabem, o Dorival Júnior não estava no banco, né? Por conta de suspensão. Aí entrou no lugar do Dorival Júnior, o Dorival Júnior Júnior, que é o filho dele, o Lucas, né? O Lucas Silvestre. E ele que explicou sobre... o Dorivalzinho Júnior. E foi ele exatamente que explicou o porquê, né? Dos dois não entrarem, enfim, antes. Roda o Dorivalzinho, vai. Vamos lá. Primeiro com relação ao Garro. O Garro vem de um tempo parado, foi acordado juntamente com o atleta, fisiologia, departamento médico e departamento físico, que ele estaria disponível para o jogo 25 a 30 minutos apenas. Mesma situação do Memphis, que também conversou com todas essas áreas e foi decidido que também, por conta do que aconteceu na data FIFA anterior, que o Memphis também estaria disponível para 25 a 30 minutos, por isso que os dois não retornaram no intervalo. Obviamente que a gente teria necessidade, mas também a gente precisa pensar na sequência para que esses jogadores
Eles têm uma sequência maior, principalmente com relação à lesão, à recuperação. Então era necessário que nesse jogo eles fizessem só de 25 a 30 minutos, mas foi acordado isso com todas as áreas do clube e a gente seguiu o planejamento para eles. Mas acredito hoje que o Memphis tem a condição de atuar durante os 90 minutos ou boa parte do jogo. E o Garro, acredito que também vai ser uma carga progressiva com ele. Hoje ele fez 30 minutos, vamos ver como ele vai chegar amanhã. Tem todo o peso desse atleta ter ficado aí mais de um mês parado, 6 semanas, se eu não me engano. Então, vamos ver como que ele chega amanhã, para que aí a gente consiga definir o que vai ser melhor para a próxima partida. Bom, o que a gente já sabe, parece que volta o Memphis, já tem condição de jogar inteiro, o Garro, talvez volte o Carrillo, o Charles vai estar no banco, o André na Aí zaga não tem desculpa, também hein, Zé? volta. Aí Aí não tem desculpa, né? Não dá pra falar, ai, Que não entrou o Trio Gin e tal. É. Agora o Trio Gin vai estar em campo, tudo bem que o Trio Gin não tem rendido Hulk no assim, banco, olha que mas legal, olha que enfim, reforço. né? Hulk no Vamos, o banco. que você acha, Faraldo? O Corinthians pega o Galo na Neoquímica Arena nesse final de semana, amanhã, né? Sábado. Faraldo, Assim, eu acho que é óbvio que esses caras têm que jogar. É isso que me pega. O Bira tava falando quando a gente ouviu o Lucas Silvestre. Pô, mas entrou bem, né? O Memphis. Sim. Não, achei que o Memphis entrou levinho. Pô, mas só rápido. faltava não entrar. Só faltava não entrar. 20 minutos. O cara é destaque, é o maior artilheiro. Se isolou essa temporada com o maior artilheiro da história da seleção holandesa, que é uma baita de uma seleção. Vai pra Copa do Mundo como titular absoluto. É um dos destaques. Eu diria assim, midiaticamente, se a gente for preparar, pô, quem são os potenciais destaques para essa próxima Copa? Você vai olhar para a seleção da Holanda, você vai colocar o Memphis como. Então a gente tá falando de um cara que é um dos candidatos a protagonista para a próxima Copa do Mundo. O mínimo que ele faz é entrar bem. O problema é que ele não tem entrado. O Lucas Silvestre fala na coletiva, depois do episódio da última data FIFA, qual foi o episódio da última data FIFA? O Memphis deu um chilique internamente porque ele foi obrigado a entrar em campo naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que era um mata-mata, e o Corinthians precisava dele. Mas ele machuca, né? Por Então, isso, machuca. né? Ele tem um edema. O edema não chega a ser uma lesão, é uma pré-lesão. Ó, senti uma dor, eu vou sair. Diagnosticou edema. E aí ele ficou um mês inteiro sem jogar por causa do edema. Ninguém tem um edema que dura um mês. O Neymar teve um edema que durou um mês. Mas Então, eu também não sei se era um edema. Então, mas aí Eu tive um edema. Lembra? Então, é que Ele no final falou, não era um edema, né? No caso do Santos foi o contrário, que era uma coisa pior e falaram, é um edema. Então, no caso do Corinthians, não. Não, no caso era um edema. O Corinthians manteve a divulgação como edema em todos os jogos daquele mês. Então fica essa sensação de que o Memphis escolhe quando quer jogar, de que o Memphis não tem um comprometimento com o Corinthians igual ele tem com a seleção holandesa. Ele jogou todas as partidas todas as datas FIFA dessa temporada pela Holanda, todas. No Corinthians ele tem menos de 2/3 roubaram o passaporte dele. dos jogos. Até quando roubaram o passaporte. Foi correndo. E no Corinthians ele parece escolher quando joga. A comissão técnica do clube parece não ter pulso firme o suficiente para falar, não, a gente precisa de você vai jogar. Sim. Não tem ritmo de jogo. Mas que não tem ritmo. Isso vale até pro Garro. Não tem ritmo de jogo, tá voltando de lesão. Sabe o que Teve 10 aconteceu? dias de pausa de data FIFA, ninguém no Corinthians tinha ritmo de jogo. Sabe o que Ninguém no Santos aconteceu na tinha seleção ritmo de jogo. brasileira que precisava acontecer no Corinthians? Um técnico maior do que os caras. Total. Quando você bota um Ancelotti na seleção brasileira, quem vai falar pro Ancelotti que não quer jogar, ou que vai jogar, ou que vai... Quando você põe no Corinthians eu acho o Dorival incrível, eu acho ele um bom treinador, tá? Mas quando você bota um Memphis e um Dorival, fica muito desproporcional. Sim. Mas Total. cara, viu, Fabiola, mais que isso, o que falta no Corinthians é uma diretoria decente, Lógico. que se proponha a arrumar, porque daí fica aquela confusão. O Martínez teve um problema, agora a gente já sabe qual que é, mas foi um problema de passaporte do filho e tal, fica uma situação esquisita. Cara, Isso que o Faraldo falou também a sensação que dá é que o Memphis escolhe os jogos mesmo, né? E é terrível isso, é chato, é desagradável, o time feio, né? é feio, É o time não antiprofissional. adquire um padrão, profissional. é nada profissional, enfim. É uma coisa... Eu vou colocar... Deixa eu colocar um QR Code rapidinho, porque tem até uma outra notícia do Corinthians. Vou colocar um QR Code aqui, ó, aparecendo. Que é o QR Code Notícia do Corinthians dá até é o medo. QR Code do R7. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto lá para o R7. Tem notícias, tem estatísticas, tem a classificação, tem a tabela do Brasileirão, tá? Então, faço esse convite a você. Vai aqui no QR Code, aponta a câmera, tem o bloco do Cosme Rimoli, tem também o Jorge Nicola, que acabou de soltar, tem uma notícia lá, que diz que o Fabinho Soldado sai do Corinthians no final desse ano, e não é por decisão dele.
Internamente há um processo de fritura contra o Fabinho Soldado, já que, vem eu de não alguns conheço, meses. a gente não vive lá, mas parece que ele desenvolveu um trabalho bom, ele conseguiu juntar jogadores numa fase em que o Corinthians tem problemas para pagar salário, o time saiu do rebaixamento, o time foi campeão paulista e vão dispensar um cara que parece ser necessário exatamente para essa arrumação. O que você acha? Ele era um cara muito elogiado no ano passado justamente pela montagem daquele elenco, né? Principalmente na janela do meio da Meio do temporada ano pra da frente. temporada passada. Ele viabilizou vários negócios de um clube que não tinha dinheiro e conseguiu trazer, é lógico, conseguiu trazer assim, aumentando o endividamento, contratos caros, longos, Uhum. né? É aquele problema de vai empurrando para baixo do tapete o problema, mas bem ou mal, ele conseguiu montar um elenco competitivo ali para aquelas circunstâncias. Nessa temporada, o Corinthians apertou ainda mais os cintos, seja no início do ano com a gestão Augusto, seja agora com o Osmar Stabile, foram só 2 contratações. Então, assim, exige-se uma criatividade do Fabinho Soldado que o clube cada vez mais limita, né? Sim, Com e dificuldade para detalhe, pagar, para honrar os compromissos. segundo o Jorge Nicola, ele só não saiu agora por pressão dos jogadores. Sim, ele é muito querido. Aliás, Então, só mas um ó, bastidor, Bira. O Fabinho Soldado ele é muito respeitado no elenco do Corinthians. Antes do Augusto Melo fazer a palhaçada que fez, ser impeachmentado, o Augusto Melo já era tratado como uma piada pelo elenco do Corinthians. Os jogadores do Corinthians já não respeitavam o Augusto Melo, já viam essa figura dele de muito falastrão, fala muita bobagem, não cumpre as coisas, já estava se encaminhando para manchetes policiais. Então, os jogadores do Corinthians, desde o ano passado, eles já viam na figura do Fabinho Soldado o presidente. Ele é chamado por alguns jogadores de o presidente do clube. Então, pro elenco vai ser um baque a saída do Vai Fabinho. ser, imagina, o que já está desorganizado vai ser mais desorganizado ainda. Ô Zé, mas aí eu acho que vai tudo de encontro que a gente estava falando, né? Tipo, parece que não tem pulso firme com os jogadores. Pô, como que vai ter? Os jogadores estão ali, não, esse daqui eu quero, esse não, esse eu quero, esse não, e faz o que faz, entendeu? Então eu acho que, na verdade, o mais triste é que nenhum desses jogadores aí, desculpa, tem um currículo compatível com a história do Corinthians. Nenhum deles ganhou título pra caramba, como o Corinthians já ganhou, entendeu? E é muito louco como, do nada, a instituição Corinthians, que é gigantesca, das maiores torcidas do Brasil, fica refém de desejo de um elenco, que não é tudo isso, gente. Não tem estrela pra caramba, é o Memphis só. Pô, não sabe lidar com uma estrela? É uma estrela. Agora a gente pode falar do Hugo Souza, que também é goleiro de seleção. Mas não tem Mas esse perfil. Mas não tem é esse um cara perfil, que exatamente. É um perfil muito mais acolhedor, mais agregador. É. Então, assim, você não consegue lidar com uma estrela e o seu elenco inteiro consegue apitar em tudo que você quer fazer. Bom, isso daí não vai dar certo nunca. Uma zona, daí Aí a isso, previsão é parece de que que pode pôr o imploda. Ancelotti lá, que o Ancelotti vai ficar, não, tá, o que vocês querem? Porque Não parece fica, que é não. vocês que mandam. Mas o problema é Pode. mais Não embaixo do fica, Corinthians, porque aí você pensa, quem que foi o último presidente do Corinthians que teve esse pulso firme e ao mesmo tempo esse jogo de cintura de lidar bem com o elenco, de ser respeitado? Foi o O Andrés. Andrés, mas O do outro Andrés. lado também, né? O Andrés, essa semana, foi denunciado. Isso. Porque, assim como do Ilho, assim como Augusto Melo, todos os últimos presidentes do Corinthians, constatou-se que desviou dinheiro do clube. Tá envolvido. É gravíssimo falcatrua. isso. É um horror. Enfim, Fluminense, gente, o Fluminense venceu, eu quero acelerar porque tem 2 assuntos muito legais aqui, que um é esse, né, o jogo do Fluminense. O Fluminense ganhou do Juventude ontem 1-0 no Maracanã, o gol foi do Thiago Silva, aos 52 do segundo tempo, e o lance gerou tanta reclamação por parte do Juventude, e a gente vai explicar o porquê. Nós vamos mostrar o gol e o lance todo, né? O que o Juventude reclama é da marcação, já estava no acréscimo, reclama da marcação dos 8 segundos. Só que eu contei aqui, vocês podem Foi até 10. mentalizar, Foi 10. foram 10 segundos Pô, do Jandrei. não tem o que reclamar, Então quer né, ver? gente? Coloca a cena aí, quer ver? Ó lá, vamos colocar, a gente pode até ir comentando, ó. A bola vem, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 segundos. Juiz Foi dá o bem escanteio. Segundos seus são precisos. O juiz deu escanteio. Porque eu vi o vídeo com o Você viu? cronômetro. Cronômetro, E foi exatamente na hora que ele bica que dá 10. Isso é, mano. Aí a bola vai pro escanteio E sai o gol. e sai o gol. Isso é um golaço, né, gente? Calma aí também. Ó, o Então, Jandrei um golaço sai, tal, histórico. reclama, a bola vai ali, vai pra direita. Ó, O Juventude cruzamento, teve 2 chances. voleio, olha o Jandrei no pulinho, toma um susto. O problema Esse foi o Jandrei pulinho, no gol. esse pulinho do Jandrei,
Esse pulinho. Esse pulinho do Jandrei é um pulinho, vou te dar um susto. Sabe quando você assusta teu irmão em casa? Total. Pegadinha do Ele malandro. tentou fazer a defesa culposa, que é sem intenção de defender, e não defendeu. Aí ele só pulou. Não, é Já bizarro. tinha falhado bizarramente contra o Palmeiras. Ó o pulinho, ó o pulinho, ó o pulinho. Pegou. Thiago Silva, que loucura, hein, Thiago? Pô, você não para, hein? O cara é imparável. Imparável. Enfim, aí o Jandrei falou o lado dele, né? Reclamou da arbitragem. Vocês vão ver aí, roda. Mas é isso, é isso. Hoje foi a nossa vez de reclamar da arbitragem. O Fluminense saiu festejando. Espero que quando aconteça com eles tenham também o discernimento de olhar para trás e falar erraram a nosso favor e comemorar um pouco menos quando é um lance assim. Infelizmente isso está manchando o Campeonato Brasileiro. Isso acaba diminuindo o tamanho do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito grande, um dos mais difíceis do mundo. E a gente sabe que é difícil jogar fora de casa. Viemos aqui, fizemos um grande jogo, as melhores chances foram nossas. Criamos, batalhamos, defendemos quando tinha que defender, sofremos. Mas é isso, sentimento de tristeza, sentimento de impotência contra a arbitragem, contra, mais uma vez, um time sendo prejudicado. Jandrei, meu filho, aí você complica nós, né? Porque é o seguinte, a gente reclama quando a arbitragem erra. Agora a gente vai reclamar quando a arbitragem acerta. Sabe que é o problema, Zé? Porque ele ficou 10 segundos. Por exemplo, vamos supor, se tivesse um jogador maluco ali na frente dele, pulando, não deixando ele e tal, o juiz iria apitar uma falta técnica, enfim e tal. Mas não, na verdade, você não achou opção para dar continuidade e foram 10 segundos. Primeira coisa, assim, eu acho que a gente tem sim que começar a punir goleiro que faz cera, porque é chato pra caramba e isso acontece todo jogo, toda hora, né? Infelizmente, para o Juventude, a punição veio contra ele. Agora, eu acho que a crise na arbitragem é tão grave, que a gente vive esse momento tão grave, que é senso comum reclamar da arbitragem. Então, você vai para a entrevista final de jogo, se bobear, até o assessor de imprensa já pautou. Ó, vamos falar da arbitragem que a gente tira o nosso da reta. Total. Então, é muito triste, porque no momento em que a arbitragem acerta, claro que o Grêmio reclamou com toda razão. O São Paulo foi um dos maiores absurdos que a gente viu na história do futebol brasileiro, mas não dá para sair toda entrevista depois do jogo reclamando da arbitragem, porque é assim, porque é o modus operandi. Não, e mais que isso também, né? Também, para completar, mas às vezes dão, às vezes não dão. Quem não dá é que tá errado, Exato, né? a regra é 8 segundos. Né? 8 segundos. Né? Eu acho isso, Zé. Inclusive, acho que a declaração do Jandrei joga contra toda essa luta de uma arbitragem melhor, porque é isso, você começa a reclamar quando o cara acerta. Não faz o menor sentido, gente. Acho que vale reclamar quando é algo absurdo. Quando é um lance interpretativo, já é difícil de reclamar, porque tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi. Então, assim, calma, né? Torcedores, calma. Calma. Eu já vou pular pros gols do Vasco da Gama, senão não vai dar tempo, tá? O Vasco, na quarta-feira, né? Ganhou do Fortaleza, com um jogador a menos, foi 2-0, gols do Ryan e do Davi. Mostra os gols rapidinho, a gente pode até comentar em cima desses gols, porque tem uma certa confusão. Teve a expulsão do Hugo Moura, né? É legal jogar com um a menos agora, hein? No futebol brasileiro é legal. Às vezes é melhor, né? Aí, olha, eles reclamam, mas realmente ele dá ele vai com a sola na parte de trás ali da perna, só que, de novo, quem deu a expulsão foi o VAR, né? Olha ali, ó, a perna direita, ele pega, tá vendo? Em cima. Isso é muita expulsão. Então isso é expulsão, né? Aquilo que a gente discutiu outro dia aqui. Tira o amarelo. Sim. E taca ali um Vermelhovski. E não tem muito o que falar. Parecia então que o Fortaleza iria se recuperar, mas não! Claro que não. O Ryan vai lá e pimba! Sempre ele. Nossa, mas que contra-ataque do Ryan. Não, mas é sempre isso. Ele é esse jogo. É muito pulmão, tem espaço, né? Ele tem corre, 4 pulmões lá. Corre e chuta no gol com força, velho. Ô, louco, parece que tem 2 pulmão, filho. Exato. Já diria o Neto. Olha lá, foi, pimba! Vasco, terceira melhor campanha do retorno, hein? Olha, o dinizismo fazendo sucesso. É legal quando o Diniz acerta um time.
É muito Então, legal, é agradável só de que o ver. Diniz também, além de acertar o time, vocês vão ver uma confusão total depois. Ah, eu vi. Vocês vão ver já, eu vou Mas o seu mostrar. Diniz separou a briga, né? Não, mas ele não separa. Quer ver? Então, olha lá, olha o Diniz separando a briga. Lá em cima, ó. Olha o Diniz separando a briga com o jogador dele. Vai, Quase vai, vai, dando no meio Aí, do- fica de olho no Diniz, gente. Olha o Diniz ali no meio, quer ver? Ele vai separar a briga. Quase um De policial. forma calma. Afinal de contas, ele é um psicólogo, né? Olha lá, calma, vai embora daqui, caramba, sai daqui. Falou psicólogo, você falou Aí o Diniz, psicopata, de novo, que ele prestem separa, atenção. Ele volta. Ele volta, não satisfeito, vou acalmar meu time. Fiquem olhando o Diniz ali, A ó. Lá, segurança ali o tenta Diniz segurar. pegou pelo pescoço, jogou pra trás. Tanto que vocês vão ver o goleiro pede calma pra ele, né? O Segurança tá Jardim. tentando pegar o Diniz, Olha lá, ó. ó o Diniz, vai embora daqui. Parece briga, mas é ele com calma, separando o time. Agora presta atenção de novo. Ó o Jardim ali, ó. Calma, cara. Que é isso, olha lá, ó. Calma. Caralho. Os caras estão enchendo o nosso saco e você tá aí. Calma, velho. Que isso? Olha lá, ele Então vai pra lá, vai pra lá brigar. Ele fez isso, né? Ele Volta pegou pra o cara, brigar, vai então. Pra lá brigar. Vai lá ser expulso. Ai, no saco. Aí depois o Diniz deu uma. Mano, que loucura. Ele deu uma entrevista, vocês vão ver, eu vou mostrar pra. Foi. Gente, Diniz, todo mundo fala, ele é psicólogo, ele entende. Mano do céu, né? Olha. Aí ele deu uma entrevista e ele, acho que sei lá o que ele quis fazer, ele já colocou 4 jogadores dele na seleção. Quer ver? Roda aí. O Léo é um dos grandes goleiros que eu trabalhei na minha vida, desde quando eu joguei e agora como treinador. É um jogador muito técnico, muito forte, muito rápido, que cresce em jogos grandes. Então ele é certamente ele é um postulante para ir para a Copa do Mundo. É um jogador que tem muito talento e trabalha muito. Então ele é um cara que vai se colocando também aí no radar para ser convocado. Acho que ele foi muito bem aqui no Vasco, todo mundo muito feliz por ele. Atuação, eu já tinha ficado muito feliz que ele tinha entrado muito bem contra a Coreia e eu acho que ele deu um passo importante aí para ter uma chance real de disputar a Copa do Mundo. Aqui tem outros jogadores, eu acho que o Vasco vão se colocando em condição. O Coutinho é um, acho que o Ryan é outro. Muito claramente para mim, o Ryan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, com uma mesma desenvoltura. Um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Um jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Ryan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção. Porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco. É muito talentoso, tem um potencial gigantesco, o Ryan, mas calma. Calma. Calma, Felipe você falou Coutinho. pro Vitor Roque, calma, velho. E é isso que eu ia falar. Exato. Acabamos de falar calma pro Vitor Roque. Felipe Coutinho, calma. Paulo Henrique foi, né? Não, o Felipe Coutinho já não dá. Felipe mais. Coutinho não dá mais. Já né? foi. Já Né? passou. Não Paulo dá pro Henrique Neymar, não dá pro muito. Felipe. Paulo Henrique, muito. Inter. Eu Léo acho que, Jardim, inclusive, quem vai pra sabe? Copa. Acho que ele vai também. Eu acho que Ele vai foi pra muito Copa. bem no jogo agora com a seleção. E eu acho que o Léo Jardim é uma opção sim. Quem sabe, né? Mas tem o Brasão também. Eu acho que é Léo Jardim, Brasão ou Hugo que devia ficar com essa terceira vaga e não Bento nem Ederson. Gente, Ederson, você tira? Não. Acho que Saúde! o Ederson pode até entrar, mas a Ah. terceira vaga não pode ser Terceira do vaga. Bento nem do Ederson. Gente, ou vai um ou vai outro. eu vou acelerar para dar tempo, porque eu quero mostrar os gols do Mirassol contra o Internacional, tá? Na quarta-feira. Poçante Mirassol. Poçante Mirassol, G4, 93,3% de possibilidades de Libertadores direto. Vai ser bem legal. Mostra os gols aí, vai. Nessa matemática eu acredito. Neto Moura, aí o Inter empata depois, ó. Neto Moura aos 25 do primeiro tempo. Os caras são fortes, hein? Deixa eu ver, o goleiro pôs pra dentro isso aí, gente? Ô, voleibol, hein? Nossa, que isso. Gostei da manchete pra dentro, ó. Nossa, foi total. Gol de goleiro. Ó, pimba, vou pôr pra dentro. Nossa, pra velho. Que facilitar. isso? Isso daí Aí- pra entrar naquela página... parece aposta, mas é só ruim mesmo. Parece sabe? aposta, mas é ruindade. Essa página é muito boa. Parece aposta, mas é só ruim mesmo. Aí o cara fazendo isso, gol de goleiro. Quem que tá no gol? É o Walter? Porque deu uma soltada ali, né? Mas enfim, Reinaldo. King Naldo, lá vai ele. Não é o Walter, não. Não é o Walter, né? Então pode ser Muralha. Cara, o Reinaldo tá um esculacho O também. gol dele. Olha o gol dele, O gol. gente. Não, Não golaço. tem ângulo viu? nenhum. Golaço. Não tem ângulo. Foi esse na gol. trave e entrou. King.
Cara, golaço, que loucura. Temporada de artilheiro. Não, gente, olha onde ele chuta a bola, quer ver? Fica olhando. E as jogadas, Zé? Eles recuperam a bola, jogada, aí ele olha a vem e jogada. fala, quer saber, eu vou sozinho mesmo, hein? Vou resolver. Vocês estão deixando, eu vou, ó. É Pim! impressionante. Golaço. É. O Bruno Henrique ficou procurando, né? O Reinaldo que falou que tava louco pra ir pra seleção, né? Negueba. Mas acho que não vai. Ó. É o Muralha mesmo no gol. Belo gol, cara. Muralha. Mirassol é muito legal de ver. Outro time legal de ver. Invicto em casa. Estava falando, né, do time do Diniz, quando acerta, é legal de ver. Cara, o Mirassol é legal de ver. Fisicamente muito forte. O Mirassol é- se impõe fisicamente em campo. Muito. É Isso muito faz bom. muita diferença. Não é tirar o mérito, mas tem essa questão de, assim como poucos clubes que não conseguiram aproveitar esse mérito, mas ele não disputou outras competições. Ah, né? ficou jogando Depois do só o Campeonato Paulista, Brasileirão. foi só o Brasileirão, Vai mas jogar, soube né? aproveitar isso. O Santos, E aí por o ano exemplo, tá que vem, em aproveitando isso agora, né? compensação, o ano que vem, em compensação, vai jogar Libertadores, vai jogar Brasileiro, vai jogar Paulista, vai jogar Copa do... Eu acho que o vai Mirassol jogar se consolidou no quarto lugar, assim, ninguém tira mais. E outra, Oscila. né? É uma estrutura diferente. Outro dia eu estava lembrando do São Caetano. O São Caetano desmantelou, lembra? Depois. Sim. Mas o Mirassol é um Sim. outro tempo, é uma outra história, é um outro tipo de direção. Acho que tomara a gente vai ter o Mirassol bastante tempo aí na nossa história. Gente, eu vou mostrar para vocês os jogos da 29ª rodada, tá? Coloca na tela. Corinthians e Galo é amanhã, às 6h30. Amanhã tem 2 jogos. O segundo jogo é esse do Cruzeiro, que também é importante, tá? Cruzeiro contra o Fortaleza. Domingo, às 4h, o principal jogo dessa rodada, Flamengo e Palmeiras. No mesmo domingo, logo depois, Mirassol e São Paulo, lá em Mirassol. Nossa. Vai ser legal esse Paulo jogo. tá complicado. Vai ser esse hein? jogo legal. No mesmo domingo, 6h30, Internacional e Sport. Virando a página, tem mais jogos, ó. Ceará e Botafogo, Bahia e Grêmio. Na segunda-feira, tem 3 jogos, gente. Juventude e Red Bull, Vasco da Gama e Fluminense, clássico carioca que a gente vai transmitir. Segunda, às 7h30, com pré-jogo às 6h30. E Santos e Vitória, como o Bira muito bem disse, um jogo importantíssimo para pretensão dos dois Eu ali. achei que essa que era a final antecipada que você falou no começo do programa. É uma quase final antecipada do lado de baixo, Lá né? de baixo. O jogo que vamos transmitir, gente, na segunda-feira, às 6h30, pré-jogo 5h30, clássico carioca, Vasco e Fluminense, e com o calmo Diniz ali, né, no banco. E depois, no dia 25, 6h30 também, na Ilha do Retiro, Sport, que é um sábado aí, tá? Sport Clube do Recife contra o Mirassol. Vai ser interessante ver como o Mirassol vai se comportar, porque lá na Ilha do Retiro, o Sport sempre faz 2 gols e depois perde. Mas legal esse Isso Vasco é de Fluminense e a projeção de que vai ser um outro grande jogo, né, de times cariocas. O Flamengo, obviamente, aí disputando o título praticamente todo ano nessas últimas temporadas. O Botafogo é a grande decepção lá no Rio, né? É incrível, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro e é o único time que não tá jogando bola. Tá pagando talvez pela demora e pela desorganização da virada do ano, né? Sem dúvida. Mas enfim, gente, é o que tínhamos para hoje. Espero que você tenha gostado do Joga nas 11. Agradecer demais Faraldo, Bira, Tamo junto, Fabiola, Zé. minha querida, muito E obrigado de há novo. quem diga que segunda-feira serei convidada de novo. Tô aqui no Aí aguardo. já não sei, vamos Tô no ver, assim aguardo. espero. Tô lá. Tá, né? Pelo que eu soube, Tô. está. Gente, então, olha, muito obrigado. Lembrando, o nosso jogo é na segunda-feira à noite, tá? A gente vai fazer uma maratona, porque tem o Joga nas 11, aí logo depois esse jogo do Brasileirão. Zé Luiz lhes diz tchau. Obrigado.